Expedição BR Brasil hoje aqui no município de Piracicaba. Nós estamos aqui na Exalc USP com o professor Evandro Maia. Professor, obrigado por receber a Expedição BR Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui para contar mais essa história desse elo da cadeia produtiva de caprinos e ovinos. Obrigado por nos receber. É uma grande satisfação ter você conosco, Luciano, aqui no Departamento de Zootecnia da Exalc. Então a gente está muito feliz de recebê-lo no dia de hoje. Então vamos conhecer o setor de ovinos do Departamento de Zootecnia. Vamos lá para conhecer todo esse trabalho desenvolvido aqui. Professor, a universidade, instituição de ensino, enquanto geradora de ciência, tecnologia, conhecimento e formação profissional para o desenvolvimento da ovinocultura e da caprinocultura brasileira. Fala um pouco para a gente desse trabalho aqui do CIPOC, em especial aqui na Exalc, como é que está inserida a ovinocultura e a caprinocultura aqui. Luciano, aqui nós temos um sistema de produção de ovinos e caprinos que pertence ao Departamento de Zootecnia da Exalc. Aqui nós temos algumas particularidades desse sistema. O foco nosso, logicamente, que é ensino, pesquisa e extensão. Então nós temos alunos de pós-graduação, temos também um grupo de estágio, formado principalmente por alunos da engenharia, do curso de engenharia agronômica da Exalc, e recebemos alunos do país inteiro também para atividades de estágio. Além disso, nós temos um setor de produção, tá? O que é muito bom, tanto para a parte de pesquisa, porque o sistema de produção, os animais que nós usamos na pesquisa, eles são produzidos aqui mesmo no setor. Isso nos garante animais em número suficiente para desenvolvimento das nossas pesquisas, mas principalmente garante um treinamento muito sólido e verticalizado para os nossos estudantes. Então eles têm o treinamento tanto na parte do sistema de produção, quanto a oportunidade de interagir nas atividades de pesquisa. Tá certo? Então a gente tem essa condição como um todo. O sistema ele está estruturado, então cobrindo todos os elos, né, que envolvem a produção de ovinos e caprinos, desde a parte de produção de alimento, da parte de genética, manejo sanitário, portanto manejo nutricional, gestão do sistema de produção em si, e aí, logicamente, o nosso maior foco, que é o desenvolvimento de pesquisas na área de nutrição de ovinos e caprinos, tá? Quase sempre focado em desenvolvimento de tecnologias que possam aumentar a eficiência produtiva, otimizar o sistema de produção e, logicamente, garantir desenvolvimento tecnológico e sempre focado também na rentabilidade dessas tecnologias depois quando aplicado no campo. Tá certo? Então, nós vamos ter a chance de agora tratar de cada uma dessas partes de maneira específica. Vamos lá para conhecer mais detalhes? Vamos lá. Vamos lá, entendendo um pouco aqui todo esse trabalho sendo desenvolvido aqui na Exalc, no município de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo. Luciano, aqui nós temos trabalhado com a filosofia de produção intensiva de cordeiros para abate. Desde o início, esse foi o nosso foco e a gente desenvolve várias tecnologias a fim de otimizar crescimento, velocidade de crescimento, eficiência alimentar. A gente entende muito claramente que o custo da alimentação tem um peso muito grande depois do custo de produção da carcaça, tá certo? Então, a gente, logicamente, que a gente já trabalha com dietas, com o objetivo de alto ganho de peso dos cordeiros, né? A gente tem trabalhado aqui com dietas contendo entre 85% e 90% de concentrado, de 10% a 15% de fibra, né? Portanto, uma dieta altamente energética, para poder abater cordeiros com idade entre 5 a 6 meses, pesando aí entre 40 e 50 quilos. Esses animais eles dão um rendimento de carcaça, incrível rendimento de carcaça, sempre acima de 50%. Nós temos vários dados com rendimento de carcaça na ordem de 52%. Então o foco nosso é produção de cordeiro em sistema intensivo, e a dieta altamente energética, ela ajuda em aumentar a velocidade de crescimento dos animais, a eficiência alimentar e produção de carcaças mais pesadas. Então dentro disso a gente desenvolve vários experimentos, né? Nesse caso, esse experimento que está no campo é um experimento que nós estamos testando uma iniciativa bastante inovadora, que é o uso de produtos a partir da indústria de produção de insetos, que tem crescido no mundo inteiro. Certo? Aqui está a Cauane, que é minha orientada de mestrado, e esse é o experimento em que ela vai explicar para vocês quais são os tratamentos e quais são os objetivos do ensaio aqui, né? Cauane, por favor. Então, esse experimento a gente está conduzindo com a gordura de larva de Black Soldier Fly. Nós temos 4 tratamentos, dentre eles o controle, que é sem a inclusão da gordura, 1% de inclusão em substituição ao milho, 2% de inclusão e 3% de inclusão da gordura na dieta desses cordeiros. Nós temos aqui 64 animais, que estão na fase de terminação, então eles estão confinados, recebendo essa dieta.
durante 90 dias, que é a nossa fase de terminação. A gordura dessa dieta, ela tem a função tanto da gente aumentar, adensar mais ainda a dieta, uma vez que o valor calórico da gordura é maior do que o do milho, por exemplo, os carboidratos, a gente já está lá em cima, né, na densidade energética da dieta, mas nós temos ainda a chance de aumentar isso um pouco mais. Além disso, gordura na dieta modula a composição de carne também. Além de modular a fermentação ruminal, né, dá a chance da gente ter alguns benefícios dessa modulação do rumen, mas também a gente tem curiosidade de ver os benefícios da gordura suplementar na composição da carne desses cordeiros após o abate. Então vai ser feita também toda a parte de avaliação de carcaça no pós-abate desses animais. Professor, aqui nós temos um grande desafio, né, nesse trabalho que vocês estão desenvolvendo, que é de um lado, primeiro, produzir, né, a matéria-prima efetivamente do experimento, né, que vai gerar aí a gordura a ser utilizada na dieta, né, que é utilizar os insetos para esse propósito. E uma vez obtido os insetos, é você processar para isso ser introduzido na dieta. Como é que funciona essa dinâmica, né? Como é que vocês têm trabalhado isso? Em pesquisa tem algumas coisas bastante interessantes. Nós fazemos pesquisas aplicadas, né, cujo resultado é aplicado diretamente no campo. E fazemos pesquisas, que é o nosso dever também enquanto universidade, pensando no futuro. Tá certo? Então essa área de inseto é uma área que vem sendo desenvolvida no Brasil. Nós temos algumas indústrias já aqui no estado de São Paulo, e começa a nos demandar, né, uma iniciativa para posicionamento dos coprodutos resultantes dessa indústria, né? E aqui é um exemplo. Por exemplo, a gordura, o inseto em si, né, ele tem várias aplicações na indústria de alimentação humana, de pets e outros, e a gordura é um coproduto desse processo, tá certo? E que a gente enxerga uma possibilidade muito boa de aplicação na indústria de produção de ruminantes. Os ruminantes são animais fantásticos por isso, porque vários produtos que não têm aplicação em outras cadeias, a gente consegue aplicar com muito sucesso aqui na produção dos ruminantes. Os ruminantes são os animais mais capazes de converter alimentos que no primeiro momento seriam descartados em proteína nobre de alto valor biológico para alimentar a população mundial, que cresce a passos largos, né? Então nós temos um desafio também, uma responsabilidade em alimentar essa população no mundo inteiro e os animais ruminantes, eles fazem muito bem esse serviço. Professor, por outro lado, nós temos também, né, esse trabalho da ciência, né, na geração do conhecimento técnico, entre você ter a ideia do projeto, desenvolver o projeto, ter o resultado prático, para lá na frente ainda ter a resposta positiva ou negativa dessa aplicação. Em média, por exemplo, esse experimento, quanto tempo de maturação do experimento para que ele seja conclusivo até chegar lá no produtor, na ponta final? Tá, o problema de estudos como esse de inseto é o seguinte, é a questão de viabilizar ele do ponto de vista econômico. Que aí tem o trabalho de pesquisa aqui que nós estamos desenvolvendo, que é de mostrar o potencial desse produto na indústria de alimentação animal. Uma outra pergunta que vem depois disso é a questão de viabilidade. Isso depende muito da ampliação da capacidade de indústria em produzir produtos, tá certo? A indústria de produção de insetos aí no Brasil é incipiente, muito pequena, tá certo? Ela, para tornar-se viável, vai necessitar de ganhar corpo, aumentar a capacidade produtiva. Então, a gente pensa que nos próximos 10 anos a gente já consiga ter uma aplicação melhor disso, né, dos resíduos de inseto na alimentação animal de forma viável. A ideia aqui, né, em vários experimentos nossos, nesse é tirar um pouco de milho da dieta e colocar gordura. Okay. Mas aqui a questão do valor é um pouco complicado, porque a gente não pode fazer um cálculo direto da unidade energética dessa gordura em relação à unidade energética do milho, senão a gente não viabiliza. Muitas vezes a gente espera benefício para além do efeito nutricional somente. Okay. Por exemplo, na qualidade de carne. Certo? Então o negócio merece uma análise um pouco mais complexa nesse ponto. Eu só acredito que nós vamos ter essa informação prática ao produtor, do ponto de vista da viabilidade, mesmo da utilização, com quanto tempo de pesquisa? Ah, não, isso a gente já consegue ter uma predição logo após o término do experimento, tá certo? Perfeito. Então daqui a pouco, no próximo ano, né, a gente está acabando o ano aqui, a Kawane conclui esse experimento, ele vai ficar aqui no campo mais 2 meses, depois disso já entra para a fase de análise laboratório, processamento de dados, ou seja, no máximo, a partir do segundo semestre do ano que vem, a gente já tem um relatório completo do resultado dessa tecnologia. Perfeito. Conhecer detalhes aqui desse projeto de pesquisa, né, com a utilização da gordura, né, com a base na produção de insetos, né, e o efeito na produção de cordeiros aí, com a qualidade da carne e a precocidade para abate dos animais. Entre as linhas de pesquisa que a gente tem desenvolvido, Luciano, nós temos uma que é focada na utilização de insetos e os coprodutos dessa indústria de produção de insetos na alimentação dos ovinos, tá? E eu tenho aqui do meu lado, talvez, a pessoa que tem mais realizado estudos nessa área de insetos na alimentação de ovinos aqui no Brasil, que é a Jamile. A Jamile é minha orientada de mestrado,
E ela tem desenvolvido aí uma sequência de experimentos bem programados nessa área. Ela vai explicar um pouco do que ela tem feito. Então, oi, turma. Aqui a gente tem alguns produtos, né, que a gente utiliza na ração, mas, igual o professor falou, nosso foco de estudo, né, o meu particular, é o uso de insetos na nutrição dos ruminantes. Tem vários insetos que a gente pode utilizar, mas que a gente usa aqui no setor que vem ganhando força nas pesquisas é a Black Soldier Fly, ou para quem é pescador aí conhece a mosca da laranja, uma mosca bem conhecida, né? E essa larvinha, ela vem de uma mosca que decompõe resíduos, então às vezes em silagem tem esse material, essa larva que dá para observar, né? E a gente tem aqui a larva desidratada, que é o principal produto aí que a turma comercializa e que é o mais fácil de obter, né? Então a larva, ela com 15 dias de crescimento, a gente consegue abater ela, desidratar ela e ter esse produto que é a larva desidratada, ou também chamada como larva integral, que tem um valor de proteína muito alto. Essa daqui tem 52% de proteína, muito semelhante ao valor da proteína da soja, maior, na verdade, né? Gordura, riquíssima em gordura, né? E a gente utilizou nos experimentos em 2021, foi a primeira vez que a gente realizou o experimento, primeira vez, inclusive, em ruminantes, que a gente conhece, em monogástrico, porco, ave, já tem bastante pesquisa, mas ruminante é lançamento, né? A gente não achou nenhum dado antes. Ok. E essa larva, quando a gente desidrata ela e depois processa, né? A gente prensa ela, a gente consegue ter dois produtos. E um é a gordura, que a Kaone está utilizando hoje no mestrado dela aqui no setor, então a pesquisa está utilizando essa gordura, que é rica aí em diferentes ácidos graxos que podem ser benéficos ao animal, aí, a parte de ruminação e tudo mais que a gente está estudando. E esse produto aqui, que é a farinha de engordurada, está abrindo aqui o potinho. Quer dizer, do inseto in natura, você consegue aí, ao desidratar e fazer aí o processamento, você tem os dois produtos, a gordura e a farinha de engordurada. A farinha de engordurada, né? Que é um pó mesmo, né? Uma farinha que a gente consegue estar utilizando na nutrição. Você comentava, tem uma composição também proteica interessante, né? Muito boa, muito boa. Como eu falei, né? A larva desidratada, quando prensada, sai o óleo, fica a proteína acumulada aqui. Igual eu falei, a larva desidratada tem 50% mais ou menos de proteína. Aqui, como concentra, vai para mais ou menos uns 60% de proteína. É um valor muito bom para ser utilizado na dieta. Professor, intrigante, né? Essa ideia da uma pesquisa trabalhar a utilização de insetos na nutrição de ruminantes, em especial na nutrição de ovinos, né? Como é que o senhor vê isso na pesquisa e com que horizonte de tempo o senhor imagina a viabilidade disso a campo, de fato, o produtor poder estar utilizando esse produto lá na propriedade? Uma obrigação nossa é também a gente desenvolver tecnologia de aplicação direta agora, mas também nós temos que ter um foco no futuro, né? Então esse tipo de estudo, ele acomoda essas duas situações. Eu acho que em breve, muito breve mesmo, nós vamos ter aplicação disso a campo já em função da viabilidade, né? Os dados vão sair até o final do próximo ano, a gente vai ter um conjunto de dados que já vai dar uma base muito boa para os produtores, para a comunidade científica também no geral, que vai permitir direcionar o uso disso, né? De que maneira, em que espaço que esses coprodutos da indústria de larva, de insetos, vai ocupar na dieta e o que a gente pode esperar de resultado disso. Esse vai ser o primeiro pacote de resultados que nós vamos entregar. E a partir daí, né, a viabilidade de uso nas fazendas, na aplicação lá nas cabanhas, aí vai depender um pouco mais da questão do crescimento da indústria brasileira nessa área, que eu imagino que vai ser rápido. Isso vem crescendo e ganhando espaço, porque tem bastante mercado, tem muita demanda de mercado, então com certeza a indústria vai se organizar rapidamente para preencher essa lacuna que já existe. Na cabeça do produtor, né? A gente está falando aqui, já me deu o exemplo do pescador aí que já conhece a larva, já utiliza e tal, ele já está pensando lá atrás que ele mesmo produzir a larva e poder estar utilizando isso na propriedade. Né? Vocês veem isso viável ao produtor ou isso tem que passar realmente por um processo na indústria, o processamento, isso, como é que vocês veem a utilização prática disso? A Jamile, como é uma entusiasta da área, ela tem claramente isso aí na cabeça, né, Jamile? Como que isso pode funcionar bem e respondendo a sua pergunta de viabilidade amanhã, não amanhã, mas depois que a gente entregar esses resultados todos, que dá indicativos da influência disso na produção, a viabilidade da indústria, né, ela pode ser feita
inclusive dentro da própria propriedade, você fazendo a própria produção. A Jamile pode falar um pouco mais disso e como que ela enxerga. Então, realmente esse é o objetivo, né? Usar inseto aí para nutrição é justamente o objetivo, e usar em especial a Black Soldier Fly, a mosca da laranja, é o fato de decompor resíduo, igual a gente comentou já. Então a ideia é justamente essa, no futuro, é que tenha um sistema completo de produção, então a gente utiliza resíduos, produz a larva, e essa larva que vai ter uma alta qualidade a gente fornecer para o animal. Lógico, a gente ainda não pode recomendar isso, porque tem várias questões em relação à produção dela, sanidade e tudo mais. A gente tem que fazer uma coisinha bem bonitinha, tudo certinho, falta pesquisa em relação a isso. Mas a ideia é justamente essa, aprimorar a produção dela, fazer um ciclo de produção na propriedade, para a gente poder estar produzindo. Trazendo aí uma comparação bastante esdrúxula, até mesmo, nós temos já, de certa forma, o domínio, por exemplo, da selicicultura, o bicho da seda, a produção do bicho da seda. Você vê lá na frente também uma possibilidade do produtor ter estruturas na propriedade de produção disso, para poder estar utilizando essa dieta? Sim. Para ser bem direto para o produtor entender, a Jamile falou o termo resíduo, às vezes ele é um pouco abstrato, mas você pode chegar no momento, né, em que você alimenta os animais, tá certo? Para vocês entenderem um pouco do círculo. Os animais produzem esterco, as fezes dos ovinos e caprinos, tá certo? E essas larvas, elas podem crescer nas fezes dos animais, né, Jamile? Lógico, com certas... atendendo certas demandas aí, mas é possível produzir as larvas nas fezes dos animais e essas larvas voltarem para o coxo. Então você resolve um problema de nutrição dos seus animais e um problema ambiental, que é potencialmente grande. As composteiras ali, você vai fazer a sua... Então você tira esse esterco, que em teoria vai para o meio ambiente, né? Lógico, a gente sabe que tem uso na adubação das pastagens, enfim, mas isso pode ter um uso ainda mais nobre, que é a geração dessa larva riquíssima em proteína, que vai voltar para a ração do animal. Tá certo? Então, é um negócio que, do ponto de vista de sustentabilidade de sistema de produção, do ponto de vista econômico e ambiental, é super bem-vindo, tá certo? E a gente tem hoje, né, como base, como carro-chefe, né, dentro da nutrição, principalmente de concentrados, falando aí de soja, de milho, de trigo ou coprodutos, né, diversos tipos de coprodutos. Aonde que entra, né, essa utilização dela? Vai substituir quem, né, e você acredita que percentual? Isso. A gente aqui utiliza a larva desidratada e a farinha, fonte de proteína. Então o que manda hoje no mercado é farelo de soja. Okay. Então a ideia é substituir esse farelo de soja por essa larva, né, nesse estado de integral ou de farinha. A gordura já é para parte energética, então seria um complemento aí na nutrição aí para a questão de energia, substituindo o milho, que é o que a gente está estudando agora no campo, né? E o foco é justamente esse, tentar depois com esse ciclo de produção, né, produzindo de uma forma sustentável ali, utilizando as fezes, resíduos, ter uma larva com um valor proteico muito bom que consiga substituir essa farelo de soja na dieta dos animais. E a pesquisa, de fato, trazendo a contribuição, né, para a possibilidade da utilização desses coprodutos ou de substitutivos aí na dieta, reduzindo o custo e trazendo mais eficiência na produção, né, professor? Isso é fundamental, né? Porque quando existem alguns ingredientes que a gente espera deles também alguns efeitos extra-nutricional, tá certo? E é o que pode acontecer com o uso da gordura, tá certo? Então, talvez a gente tenha um efeito do uso da gordura na modulação da fermentação ruminal, tá certo? Às vezes, esse animal, ele pode, em decorrência da ação dos ácidos graxos contidos na gordura, que a gente não sabe ainda qual vai ser o impacto, mas talvez tenha um efeito na metanogênese, mitigação de metano entérico, tá certo? Esse animal, então, pode se tornar mais eficiente, emitir menos metano, também é um efeito, tanto da parte econômica quanto ambiental. Que é um tema bastante em voga, diga-se de passagem, né? A gente não pode perder esse foco também, né? Além disso, nós vamos avaliar a influência dessa gordura na composição da carne. Existem alguns ácidos graxos que são benéficos. E quando a gente fala disso, parece que é algo super distante, né? Exato. O produtor fala, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Eu não quero saber se a carne tem um perfil de gordura A ou B, tá certo? Porque isso, não me pagam por isso. E aí é quando nós estamos redondamente enganados. Essas tecnologias, elas estão avançando numa velocidade muito maior do que a gente pensa, né? Eu estava recentemente na Austrália, por exemplo, você já tem classificação de carne, né? Ou seja, você tem mercados pagando por nichos de classificação de produtos diferenciados. Isso cresce no mundo inteiro, tanto na parte de carne quanto de leite.
Ou seja, não vai demorar muito para no Brasil também a gente ter um pernil de cordeiro, né, e que na embalagem tenha lá rico em CLA. CLA é um ácido graxo benéfico para a saúde humana, tá certo? Então, vai ter isso na gôndola separada do cordeiro, do pernil de cordeiro comum, e o preço desse é totalmente diferente do primeiro. Esse tem um valor agregado. Inclusive agregando valor e nicho de mercado diferenciado, né? Pagando por isso também. E né? tem quem pague por isso. Tá certo? Então a gente não adianta pensar que isso é coisa para a próxima geração, não. É para nossa ainda. Tá? Perfeito. Então, conhecendo detalhes aqui de mais desse projeto de pesquisa aqui na Exalc, em Piracicaba. A expedição BEE Brasil está ainda mais forte. E é com grande alegria que anunciamos nossa parceria com a Estância Dourada. A Estância Dourada, referência em qualidade e tradição, está apoiando a etapa São Paulo da nossa jornada. Com produtos que representam o compromisso em entregar sempre o melhor, eles se destacam pela excelência no cuidado com seus rebanhos e com seus clientes. Essa parceria é a prova de que, juntos, podemos impulsionar a caprinocultura e ovinocultura no Brasil, conectando produtores e criando um futuro ainda mais promissor. Agradecemos à Estância Dourada pelo apoio à expedição BEE Brasil. Juntos, estamos construindo algo grandioso. Expedição BEE Brasil, dando voz e visibilidade à caprinocultura e ovinocultura do nosso país. Luciano, nós estamos aqui com o Pedro. O Pedro é orientado pelo professor Alexandre Martins. Tá certo? A gente tem feito um pouco disso também, desenvolvido pesquisa em parceria com outros professores do próprio departamento de engenharia de Exalc e também com outras instituições. Tá certo? Okay. Então, o professor Alexandre é um parceiro de longa data, tem um viés também na área de ovinocultura, né? A esposa da professora Ivonete Suzin, que é bem conhecida no Brasil. Inclusive o pavilhão leva o nome dela aqui, né, em homenagem a ela, né? Ela aposentou recentemente, né? Inclusive o mérito, a estruturação do setor, tudo isso é muito deles aí, o professor Ivonete e o professor Alexandre. E o Pedro está trabalhando conosco, fez alguns ensaios lá com os bovinos e vai fazer outros ensaios aqui com os ovinos. Isso é uma coisa interessante também, sabe? Os ovinos, os pequenos ruminantes, são um ótimo modelo experimental. Sempre que é um ruminante, assim como um ruminante, então a gente consegue não transferir a totalidade do conhecimento produzido aqui, porque tem particularidade, mas a gente tem uma noção muito clara dos resultados do uso de alguma tecnologia nos ovinos que a gente pode transferir para os bovinos. Então ele fez lá um trabalho de metabolismo, usando a casquinha do café para avaliar o efeito disso na fermentação ruminal de digestibilidade, e vai fazer um experimento, está com um experimento aqui para avaliar a parte de desempenho produtivo dos animais. Aí o Pedro vai dar mais detalhes. Certo, então aqui nesse sistema nós estamos trabalhando com a substituição de uma fonte de fibra, que no caso seria o feno, pela casca de café. A casca de café é um resíduo agroindustrial proveniente da cafeicultura. Em alguns sistemas de produção, ela é plenamente descartável. Exato. E assim, como destino, a gente tem diversos, né? Alguns queimam, outros usam como adubo, algumas pessoas usam como, alguns produtores usam como cama, né, para os próprios animais. Uhum. Então o intuito do estudo é demonstrar se haveria alguma viabilidade, tanto em relação aos parâmetros produtivos, como aos parâmetros econômicos e financeiros. Okay. E aí dentro desse aspecto, nós estamos desenvolvendo esse estudo com os pequenos ruminantes. Você tem introduzido, então, aqui no caso, a parte do café em substituição, né, a fontes de fibra, né? No caso aqui, você está colocando percentuais diferentes ou quantidades diferentes para entender até que ponto você vai poder estar utilizando essa... Isso, exatamente. Então a fonte de fibra do nosso tratamento controle seria o feno. Okay. E a gente, a partir desse tratamento controle, a gente faz substituições do volumoso pela casca de café. Então, existem outros 3 tratamentos onde a casca de café ela passa a ser mais presente. Okay. Né? As concentrações, as porcentagens de concentrações dela na dieta aumentam. E aí, a partir dessas concentrações, a gente está tentando entender qual seria um nível de substituição viável, onde não atrapalhe nem o consumo, nem o desempenho do animal. Você acredita que experimento como esse, você já teve a experiência de fazer com gado de corte, né? E agora aqui com os ovinos, você consegue ter alguma resposta ou alguma possibilidade de informação da utilização
em quanto tempo de pesquisa, mais ou menos? Certo. Em relação ao tempo do desenvolvimento, divulgação de resultados e aplicação no campo, eu acredito que ele não seja assim, um tempo longo, principalmente pela disponibilidade da casca de café, por se tratar de um resíduo que é abundante dentro desse sistema de produção, onde até alguns lugares, alguns produtores já acabam incluindo ela na ração dos animais. Um ponto interessante é que, como eu acabei de dizer, ela é um resíduo plenamente descartável, e quando a gente trabalha nessa substituição, a gente consegue tirar um pouco de uma fonte de volumoso e acrescentar ela na dieta. O ponto positivo principal disso talvez seria a diminuição do custo da dieta. Com certeza. A dieta se tornar mais viável economicamente. Nós estamos no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um pleno produtor de cana-de-açúcar. Então nós temos, por exemplo, o bagaço de cana como um resíduo, né, industrial que é trabalhado como fonte de volumoso, amplamente disponível. Mas em alguns estados a gente não tem uma produção tão abundante de cana-de-açúcar, como é o caso de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, entre outros estados. Então, dentro desse sentido, a casca de café entra como uma excelente opção para a substituição de volumoso na dieta dos ruminantes. Professor, a gente vê aí, né, vários trabalhos sendo desenvolvidos aqui na Exalc com esse propósito, né, de trabalhar a questão da nutrição, né, de viabilizar coprodutos, né, de vários processos de produção agropecuária, né, e ao mesmo tempo de viabilizar a atividade na utilização desses coprodutos. São informações extremamente importantes, né, que então, pode viabilizar cada qual a sua região e utilizar esses coprodutos, né? A gente, como eu falei na minha a gente tem trabalhado no sistema de produção e o foco na parte de produção dos cordeiros é em confinamento. Tá? A gente tem bem claro assim, o modelo de que a gente deve priorizar a manutenção o máximo possível das ovelhas em ambiente de pasto. Okay. O quilo de matéria seca colhido pela ovelha a pasto ele é muito mais barato do que aquele que você tem que trazer e colocar no custo. Com certeza. E as ovelhas, elas são uma categoria que tem um consumo, né, de alimento alto diariamente, então acaba que o custo de produção é alto. Se coloca no pasto, diminui. Agora, na parte de cordeiro, para nós também é claro, se a gente quer atender esse nicho de mercado específico, que demanda um cordeiro precoce, bem acabado, uma carcaça pesada, tá certo? Para nós, a produção em confinamento é uma excelente alternativa. Só que quando o produtor vai para o confinamento, ele se depara com a questão do custo de produção. É verdade. Não é barato. Que é o grande desafio, né? Mas aí a gente está aqui na academia para ajudar o produtor na parte de desenvolvimento de tecnologia que viabiliza o confinamento do cordeiro. É verdade. Você tem que imaginar que no Brasil a gente tem um leque bastante grande de oportunidades. Então, o plano nutricional ele não é fixo. O plano nutricional que eu estou usando aqui no estado de São Paulo, às vezes ele não funciona no Brasil Central. Com certeza. Às vezes não funciona para Minas. Cada região a gente tem uma particularidade. Mas eu afirmo para vocês, a gente consegue boa viabilidade em sistemas de confinamento desde que seja bem orientado. Tá certo? E aí, nesse ponto, a orientação técnica é fundamental. Fundamental. Quando a gente estuda essas alternativas de coproduto da indústria, né, alguns chamam resíduos, enfim, um grande objetivo nosso, né, que muitas vezes os produtores conhecem, lógico, é o posicionamento de cada um desses ingredientes na dieta, tá certo? Você pode usar a casca de café para cordeiro de confinamento, eu já sei a resposta que posso. Mas para que nós estamos estudando? Para ver de que maneira nós podemos utilizar, tá certo? O mais adequado é tirar a fonte de forragem e colocar casca, ou eu posso tirar milho e colocar casca? Qual que é o posicionamento? Qual é a inclusão disso na dieta? Isso faz total diferença. Com certeza. Certo? Isso faz total diferença no resultado depois e, logicamente, na viabilidade. Perfeito. Vamos conhecer um pouco os detalhes desse produto que você está trabalhando aqui, Pedro? Entender um pouco mais a composição desse material? Vamos lá para ver? Certo, vamos lá. Vamos lá. Bom, Pedro, nós falamos desse trabalho, do experimento que você está fazendo aqui com ovinos, né, na utilização aí da palha de café em percentuais diferentes. E você vai mostrar para a gente aqui exatamente o que consiste, né, essa composição e de que forma você está trabalhando, né? Certo. Nós colocamos aqui na bancada, dispomos as dietas aqui para mostrar o seguinte, que a partir do aumento da concentração de casca de café, a minha dieta ela passa a mudar um pouco, tanto em textura quanto composição. Então, a gente quis mostrar aqui que dentro disso que a gente acabou de comentar, essa seria a nossa dieta sem casca de café, somente com feno, com concentrado e com feno. Essa segunda amostra seria com 10% de inclusão de casca de café. Essa terceira
com 20% de inclusão e essa quarta com 30% de inclusão de casca de café. Ou seja, nessa quarta amostra nós não temos feno. Nessa terceira nós temos muito pouco e essa tem um pouco mais. O que a gente tentou mostrar assim visualmente para vocês é que, como eu acabei de dizer, a partir do aumento da concentração, essa composição, esse aspecto da dieta muda. Isso, consequentemente, pode influenciar no consumo e no desempenho dos animais, certo? Então, eu acho bacana a gente ter assim, a visão do todo e ver que essa composição, essa textura também muda, também se altera a partir da inclusão desse coproduto, desse resíduo. Essa quantidade limite de 30%, ela tem algum motivo por essa quantidade de palatabilidade ou mesmo de questões nutricionais? Por que 30% de limite, por exemplo, da utilização? É importante dizer que nesse ensaio específico, o Pedro está trabalhando com borregas, tá certo? Ok. E aí é sempre importante a gente entender que cada categoria animal, ela tem uma exigência nutricional específica. Claro. Quando nós trabalhamos com cordeiro, normalmente em confinamento, geralmente o objetivo é máximo desempenho no confinamento, para a gente encurtar o ciclo, entregar um cordeiro pesado jovem. Essa que é o objetivo nosso. No caso das borregas, a gente não deve trabalhar no confinamento com ganho de peso máximo desse animal. Porque nós temos que entender que nós estamos preparando a matriz no futuro. Exato. Então essa matriz tem que ser bem feita. Eu sou um entusiasta da intensificação do sistema de produção, equipamento de ciclo, giro rápido. Uhum. Então a gente implementa várias tecnologias nesse sentido. Então, no caso das borregas, por exemplo, a gente pode colocar peso na borrega para ela entrar em monta com 5 meses. Porque esses animais eles são bastante precoces. Nós temos experimento mostrando que essas borregas elas ciclam, já tem boa ciclicidade com 5 meses e 15 dias. Certo? Então a gente pode colocar peso, né, para ela dar estrutura de carcaça, peso corporal, para ela emprenhar e parir muito jovem. Só que o problema é que se a gente acelera demais, ele começa a pagar o preço no futuro. Com né? certeza. Nós já emprenhamos muito, aqui várias vezes borregas muito jovens. Só que na hora do parto, nós temos problema de produção de leite. Quando essas borregas emprenham aí com 5 meses e meio, 6 meses, elas acumulam, elas substituem tecido secretor de leite na glândula mamária por gordura. Aí a produção de leite futuro é muito baixa. Nós temos também questão de abandono de cordeiro quando elas param muito jovens. E o problema que é pior para mim, que é a parte de distorcia de parto. Né? Ocorre muito. Então, Isso é um fato. são fatos. É. Né? Então a gente tem que E lembrando, né, professor, o senhor comentava que o ganho de peso ele é importante para o cordeiro num curto espaço de tempo. Na borrega, nós queremos que ela também tenha um desenvolvimento fisiológico, né, com um tempo maior, ganhando peso dentro desse tempo, né, fisiológico. Né? nesse tempo, tá certo? O ritmo de ganho, 200 gramas por dia, é um bom desempenho para as borregas, tá certo? Elas vão desenvolver bem e vão poder ser cobertas com a maturidade necessária para emprenharem bem, conduzirem bem a gestação e parirem bem e criar bem o seu cordeiro. Esse é o desafio da fêmea. Não basta a fêmea emprenhar e parir, ela tem que entregar um cordeiro desmamado, saudável e pesado. Pedro, você está bastante inicial no projeto aí, né? Mas você já tem percebido aí alguma questão de seletividade ou palatabilidade dos cordeiros à medida que você está aumentando a quantidade da palha de café no fornecimento da dieta? A fonte de fibra dessas dietas que tem menos casca de café, que tem pouca, ela tem um aspecto diferente da casca de café. Né? Eu acredito que isso acaba influenciando essa fibra mais longa ou essa casquinha um pouco menor no consumo e digestibilidade dos animais. Em relação à palatabilidade e seleção, eu acredito que aconteça. A seleção acontece quando a gente inclui grandes quantidades de feno também, da mesma forma que ela acontece quando a gente aumenta as concentrações de casca de café. O cordeiro é um animal muito seletivo, o ovino, de uma forma geral, é um animal muito seletivo, e a gente nota que alguns animais preferem ou só a casca, ou não acabam consumindo a casca, da mesma forma que tem animais que consomem só o feno e outros que não consomem nada de feno. Então, eu acho que essa seletividade é muito inerente do próprio animal. E o tamanho de partícula, como vocês notaram, ele muda e isso de certa forma, acaba contribuindo para a seleção do animal. Professor, tem um detalhe aí, nós estamos falando da utilização de fonte de fibra, né? E nós temos a possibilidade de utilizar, até mesmo para melhorar a palatabilidade,
por exemplo, o melaço, né? Seja o melaço da cana-de-açúcar, ou seja o melaço da laranja, quer dizer, existe uma infinidade de utilizações, né, ou de composições de dieta, e pensando aí em eficiência e redução de custo. Não, é super importante, né? Tem várias coisas, tem vários detalhes. Por isso que é super importante quando você pode ter acompanhamento do nutricionista para poder operar nisso aí. Nós estamos falando de algo que impacta, às vezes, 70% do custo de produção. Exatamente. Então, isso não pode ser negligenciado. Com certeza, não tenha dúvida. Então, o sucesso econômico da atividade vai depender de uma formulação bem feita, né? Aqui tem várias coisas interessantes nisso aqui. Na parte de ovinos, em confinamento de ovinos, fibra, inclusive exigência de fibra, é um assunto pouco estudado. Então, nós fizemos estudos recentes até para avaliar a exigência de fibra de cordeiros em confinamento, né? Nesse caso aqui, uma dieta mais fibrosa para segurar um pouco o ganho de peso dos cordeiros. Mas mesmo assim, algo que é importante dizer, né? Por que estudar alternativas para substituir fêmea? Se fêmea é forragem, e normalmente forragem é barato. Estão redondamente enganados, né? Forragem conservada ganhou nos últimos anos uma dimensão gigantesca em termos de preço. É verdade. Por incrível que pareça, no estado de São Paulo hoje, muitas vezes, o preço do quilo de feno é superior ao preço do quilo de milho. É verdade. Então é um assunto relevante ser estudado, alternativo para a forma de forragem. E aí, nesse experimento do Pedro, fica claro o seguinte, que mesmo para borregas, é possível formular dieta sem forragem. Aqui é um exemplo. Nessa dieta aqui dele, ela não tem nada de forragem, mas ela tem a casca de café que é rica em fibra. Ou seja, essa casca de café ela é capaz de exercer o efeito que o feno, com certas aspas nisso aí, é capaz de estimular a ruminação dos animais e manter a saúde ruminal nos moldes do que faz o feno. Certo? Mas isso precisa de ser bem delineado. Claro. Certo? E como o Pedro comentava há pouco, né, nós temos regiões do país, como por exemplo o Espírito Santo, Minas Gerais, algumas regiões do próprio estado de São Paulo, onde a casca tem uma possibilidade de oferta e de utilização do produtor com baixo custo, né? Então é buscar essas fontes alternativas, né? Nós estamos falando aqui da casa de café, mas o Brasil é bem servido de coprodutos da indústria. É verdade. Uma casca que é muito mais disseminada e tem um volume de produção muito maior é a casca de soja. Tá certo? A casquinha de soja. Nós temos experimentos também com dietas de confinamento de cordeiro, que a fonte de fibra é a casca de soja. E muitas vezes o preço da casca de soja está mais barato que o milho, tá certo? Uma diferença em que compensa você utilizar a casca em detrimento do milho. Então, nós temos várias alternativas. Uma coisa para mim que muitas vezes afeta, né, a lucratividade do produtor que trabalha em confinamento é que muitas vezes eles ficam, por falta de uma orientação técnica, eles ficam à dependência de comprar ração pronta. Exatamente. Ração pronta. Isso é o mais comum. Isso é o mais comum, só que, verdade. infelizmente, logicamente, eu não tenho nada contra a indústria, pelo contrário, a gente incentiva, né? Mas um ponto, existem várias arestas que a gente pode tirar para viabilizar o sistema de produção de cordeiro em confinamento, tá certo? E uma delas é se o produtor for capaz de fazer a mistura, a preparação da ração na própria fazenda. Claro. Porque aí você tem oportunidades de compra de ingredientes em momentos específicos do ano em que tem bastante oferta de um produto A ou B e com preço mais baixo, tá certo? Então, a capacidade do produtor de planejar o futuro um pouquinho, desenvolver um pouco de estrutura na fazenda que seja capaz de ter um pouco de estoque de ingredientes, isso impacta demais na redução do custo da alimentação e, consequentemente, no retorno financeiro da operação. E lembrando que muitas vezes na atividade é o centavo que faz a diferença, né, professor? Entre o resultado positivo e negativo, né? Que daí o produtor buscar alternativas realmente de custo, como no caso do experimento aqui do Pedro, é viabilizar muitas vezes a atividade. Né? Viabilizar. É possível viabilizar, isso eu garanto. Perfeito. Vou conhecendo detalhes aqui de mais uma pesquisa na parte de nutrição aqui em ruminantes, no caso aqui nutrição de ovinos, utilizando aí a casca de café como alternativa na alimentação. Professor, falando sempre aí de experimentos, né, falando aí de bem-estar animal, existe sempre hoje na academia uma preocupação muito grande com a utilização dos animais, né? Existe a famosa CEUA, né, a Comissão de Ética de Utilização de Animais em Experimento. Né? Como é que tem sido esse trabalho e essa preocupação aqui também, né, Exalc? Nós temos trabalhado sempre em conformidade, né, com essa questão também e de olho nisso, né? Primeiro que é uma demanda social e também é uma demanda do setor produtivo. É importante que fique claro, né, que todo produtor, no geral, ele preza pelo bem-estar dos seus animais. É essa que é a cabeça do produtor
bem-sucedido, certo? E dentro da academia é nossa obrigação cuidar da questão de bem-estar. Então, na Exalc, nós temos um comitê muito bem estabelecido e uma CEUA muito atuante, tá certo? Então, nós estamos muito atentos para essas questões de bem-estar todos. Na parte de pesquisa, existe uma sequência que a gente deve seguir, né? Então, a primeira coisa, quando o aluno ingressa aqui no programa de pós-graduação nosso, né? Nós temos um programa de pós-graduação muito antigo e muito tradicional no Brasil, que é em ciência animal e pastagens. Depois do ingresso do aluno, aqui, juntamente com o orientador, nós vamos desenvolver um projeto, ele vai fazer a redação do projeto. Depois esse projeto é submetido para a CEUA analisa, tem um comitê específico para isso, e depois aprova ou não esse projeto, tá certo? Então, todos os experimentos que nós estamos mostrando aqui hoje, eles têm aprovação do Comitê de Ética, né? Isso é uma garantia de que as coisas estão andando em conformidade. E o comitê nosso, vez ou outra, ele desce nas instalações experimentais para garantir que as coisas estão andando tudo bem, tá certo? Então, para ver em loco, esse aqui que foi proposto no projeto está de fato sendo aplicado. Sendo né? aplicado, tá certo? Então, esse é um cuidado super importante que a gente tem tido aqui na Exalc. É importante destacar aí, né, a questão aí da atuação desses comitês, dessas comissões de ética de uso animal, né, e não podemos lembrar, né, deixar de falar que é necessária a utilização dos animais até em benefício dos próprios animais, para sermos mais eficientes, com melhor resultado na utilização dos animais para fornecimento de alimento e proteína, né, professor? Ah, com certeza, tá certo? Os animais, existem, como eu disse antes, né, várias coisas que somadas vai resultar numa produção eficiente, né? Então, a questão de conforto dos animais é fundamental. O ambiente criatório, ele tem um peso muito grande no resultado do animal, no uso da dieta, inclusive, tá certo? Se não adianta nada você ter uma boa genética, você ter uma boa ração, mas se você tem um ambiente criatório que não permite o animal expressar o seu potencial. Vale lembrar que existe uma equação antiga de quem estuda, né, ciência animal, né, que a expressão do fenótipo, ou seja, o grande peso dele, depende da interação ambiente e genética. É a combinação desses fatores. Então, se a gente não tiver a questão de ambiente, entenda-se por ambiente a questão do bem-estar animal em si, tá certo? Isso é fundamental, né? Fantástico. Conhecendo aí detalhes, é importante você que acompanha a Expedição Meia Brasil entender não só a importância da geração da ciência, tecnologia e conhecimento da academia, mas todos os cuidados que envolvem a pesquisa, em especial com a utilização dos animais. A ASPACO, Associação Paulista dos Criadores de Ovinos, possui como propósito fomentar a atividade de ovinocultura no estado de São Paulo, sendo um agente fundamental na cadeia produtiva, realizando uma ampla gama de atividades em todo o estado, com o objetivo de alcançar e atender cada elo da cadeia. Cursos online, cursos presenciais, dias de campo, exposições, projetos regionais de incentivo à ovinocultura, representatividade na Câmara Setorial da Agricultura, lives técnicas, Campeonato Cordeiro Paulista e muito mais. Conheça mais sobre nossos trabalhos, entre em contato ou venha nos visitar. Luciano, existem vários desafios, né? E no sistema de produção para a gente poder viabilizar. E existem coisas que nós falamos, né, que são tecnologias que possam fazer ajustes finos no processo para a gente viabilizar. Mas a gente conhece bem a realidade do país, né? E o nosso país, a gente tem propriedades diversas, né? Tem propriedades já que estão no nível, no geral, nível técnico já muito bom, e aí você vai lá tentar ajudar fazendo ajustes no processo. Mas nós sabemos que ainda existem muitas propriedades que o grande gargalo é a produção de alimento mesmo, como um todo, para tratar dos animais, né? Inclusive a produção de forragem, né? A gente tem muitas propriedades no Brasil que os produtores têm dificuldade. E aí a gente tem várias alternativas que a gente pode viabilizar o processo, né? Porque tem uma questão ainda de planejamento forrageiro, né? Então, às vezes o produtor ajusta a lotação da fazenda com base no período das águas e chega na seca, os animais passam fome, né? É um fato. Então, e no Brasil, o ambiente é muito bem conhecido. A gente sabe em todas as regiões do país quando chove e quando que é seco. Então, é muito fácil a gente sentar, né, o produtor sentar
e fazer um pouco de planejamento dessa questão toda, né? Uma alternativa é a gente produzir forragem na época das águas para poder tratar os animais na época seca do ano. Isso é algo elementar, né? Que desde os nossos pais, quando foram para estudar, academia, todo mundo sabe disso. Mas é difícil de executar um conceito super simples, né? E aí a gente tem várias opções, né? Você pode conservar forragem na forma de feno, conservar forragem. Você pode fazer uma roça de milho, uma lavoura de milho, colher essa roça, fazer silagem de milho, que é um volumoso espetacular, né? E surgiu, né, em tempos mais recentes, a possibilidade de fazer uma roça de capiaçu, né? Capim para produção de forragem conservada de longa data que a gente tem no país, mas tem essa espécie que ela é altamente produtiva, né? Então ela chamou a atenção no Brasil pela capacidade de produção. Então aqui, como nós temos uma área de apenas 3 hectares, e nós várias vezes já chegamos a ter 500 matrizes aqui, rodando nesse sistema de 3 hectares, né? E aí, um determinado momento, nós tivemos dificuldade com a fonte de volumoso, para principalmente a manutenção do plantel de ovelhas, né? Os animais adultos. No estado de São Paulo a gente tem abundância de bagagem de cana-de-açúcar, então por muito tempo a gente recebia bagagem de cana-de-açúcar por doação. Depois, nós mesmos, inclusive aqui na Exalc, no departamento de zootecnia, foi produzido muito conhecimento acerca de bagagem de cana lá no começo, quando o bagaço não tinha posição. E trabalhou-se aqui na Exalc com bagaço hidrolisado, levou-se os confinamentos para pé da indústria, tá certo? Para usar bagaço hidrolisado, ou seja, o departamento de zootecnia da Exalc contribuiu muito nisso, na geração de conhecimento. Então chegou um momento em que o bagaço de cana, que era de graça antigamente, ele passou a custar R$50 a tonelada, ainda era viável, certo? Depois a 100, 150, 200, 250, chegou um momento que está difícil comprar bagaço de cana. Inclusive na cogeração de energia, que muitas vezes têm utilizado, ele acabou tendo um valor agregado muito importante. Muito alto. Energia de segunda geração, que eles estão chamando. Aliás, é até interessante, pessoal, o caroço de algodão, né, não muito tempo atrás, há 10 anos atrás, o caroço de algodão era um problema ambiental que né, as algodoeiras, assim, hoje o caroço de algodão muitas vezes fica, em determinado período do ano, fica mais caro do que a própria fibra, né? Fica, que é muito nobre, né, nas ações, tá certo? Então, aqui o trabalho nosso é um trabalho que a gente tem como foco a formação de recursos humanos qualificados para a indústria de produção, principalmente de pequenos ruminantes, que é o nosso foco, tá certo? Esse é um grande desafio, porque nós entendemos que falta bastante ainda assistência técnica no campo e pessoal treinado para essa finalidade. Né? Então a gente tem trabalhado nisso e temos obtido, graças a Deus, bom sucesso, né? Aí a gente tem a chance, aqui no departamento de zootecnia da Exalc, né, aqui no setor de ovinos, de ter uma área que é estruturada como um sistema de produção em si. Então, ao mesmo tempo, antes nós mostramos a questão das pesquisas, mas nós temos o sistema de produção. E esse sistema de produção, junto com as atividades de pesquisa, permite a formação de recurso humano muito qualificado, tá certo? Então nós temos, por exemplo, aqui a Evelyn, que é do curso de agronomia da Exalc, que está, né, fazendo estágio conosco, né? Então a Evelyn pode falar um pouco, né, da experiência dela aqui no estágio e no que essa experiência no Cipoc tem contribuído na evolução dela ao longo do curso aí, né? Eu sou a Evelyn Gabriela, eu estou no 2º ano. Depois você corta, tá bom? Vai. Desculpa. Eu sou a Evelyn Gabriela e eu estou terminando meu 2º semestre da graduação de Engenharia Agronômica. E no meu primeiro semestre eu vim fazer parte do grupo de pesquisa e extensão Cipoc. E aqui eu tenho contato com um sistema intensivo completo do setor de ovinos e caprinos. Eu tenho contato com pastagens, com forragem, eu venho aprendendo a fazer silagem, eu acompanho as fases da ovelha. Em cada fase ela apresenta uma nutrição, uma necessidade nutricional diferente. Eu posso acompanhar também o sistema de parição. A questão da lavoura, eu já acompanhei 2 colheitas aqui no Capiaçu. Mês que vem a gente já vai partir para a próxima. Eu tenho uma visão bem completa do sistema de como realmente funciona uma fazenda, porque aqui a gente faz todo o processo para a criação dos ovinos, tanto na parte de produção de alimento, na criação, na nutrição de cada animal, da alimentação também.
E é um grupo muito bom, eu venho aprendendo bastante. A cada dia eu posso falar que eu aprendo uma coisa nova. E está contribuindo muito para a minha graduação, porque eu posso ver não só a teoria, mas a prática de verdade. E às vezes se torna até mais fácil, né, em sala de aula, porque eu vejo a prática e por circunstâncias de que eu comecei no início da minha graduação, quando chegar na teoria eu já vou ter bastante contato. Tá facilitando muito as minhas aulas também, eu estou gostando bastante. Pessoal, os grupos de estudo têm essa contribuição, né, dessa formação complementar e dando a oportunidade dessa visão sistêmica do processo de produção, né? Quer dizer, independente do tema do grupo de estudo, no caso aqui o CIPOC, né, trabalhando aqui esse sistema intensivo de produção de ovinos e caprinos, traz essa possibilidade. Aquele aluno que de fato quiser imergir na atividade tem essa oportunidade, né? O nosso querido professor Márcio Corsi, que é muito conhecido no Brasil, né? Se aposentou recentemente. E eu ainda tive a chance de interagir um pouco com ele, ainda aqui na Exalc. E um dia ele falou que encontrou um produtor, Brasil afora, nas muitas palestras que ele dava, e ele falou que escutou uma frase do produtor que impressionou muito ele, né? Falou assim: professor, vocês estão de parabéns na Exalc, porque na Exalc os alunos, os agrônomos da Exalc aprendem a fazer fazendo, tá certo? E isso é uma tradição da escola. Nós temos não só aqui o CIPOC, mas nós temos vários grupos no departamento inteiro, né? No gado de corte, no gado com o professor Flávio Portela, no gado leiteiro com o Flávio também, com a professora Carla, e vários outros aí, o professor Alexandre também no gado de corte. É uma escola que tem, né, tradição muito grande na parte de forragicultura, Soucila, Pedreira, tá certo? E vários outros professores que tem no departamento. Então, os vários grupos da escola, eles dão a chance do aluno. Primeiro, a escola tem uma base sólida de conhecimento teórico. Isso não pode ser perdido de vista, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, ela dá a chance para os alunos aprenderem a fazer fazendo nos seus grupos de estágio, né? Isso forma realmente técnicos que a gente pode perceber analisando os regressos da escola ao longo de muitos anos, que a gente está no caminho certo, certo? Temos gente posicionada no Brasil inteiro, em diversas posições e também no mundo afora. Jamile, falando aí da utilização aqui do capiaçu, né? É um capim que a gente tem visto aí, expedição Bé Brasil afora, por onde nós temos passado, que o produtor realmente caiu no gosto do produtor a utilização do capiaçu. Mas eu tenho sempre falado também com o produtor, não faz milagre, é um capim que depende de manejo, em especial de nutrição. E você comentava alguma particularidade dessa área que nós estamos aqui, com a precocidade, né, dessa área especificamente. Que características você pode destacar aqui do capiaçu e principalmente desse manejo para que o produtor possa realmente utilizar esse potencial produtivo do capim? Sem dúvida, esse capim é sensacional. Tem quem goste e tem quem odeie também, mas quem odeia é porque acha que faz milagre, né? É verdade. Aqui a nossa área, igual o professor falou, a nossa área geral não é muito grande, nossa área de capiaçu é de 0,7 hectares, uma porcentagem relativamente boa, né? Mas que a gente precisa para poder suprir as ovelhas aí, né? Porque tem deficiência de pasto, né? Não está produzindo grande quantidade. Mas o capim, ele já está aí no seu 6º corte, ao longo de todo o histórico daqui da área, né? Aqui o solo, em especial, é muito bom. A questão química, física dele é muito bom. A gente faz adubação apenas de cobertura, então toda vez que a gente corta o capim, a gente faz uma adubação de cobertura, adubação nitrogenada com potássio. E aqui essa área, ela está com 60 dias de rebrote. 60 dias apenas? 60 dias é realmente exuberante, né? Já está aí passando de 2 metros de altura aí, né, efetivamente, né? A gente procura cortar com 90, no máximo 120 dias para essa área aí, para poder fazer a silagem, armazenar ali nos silos bag. E a gente tem uma alta produção mesmo. A cada ano que passa também, esse capiaçu vai rebrotando, então a nossa área vai sempre aumentando, perfilhando, né? Isso, perfilhando. Então a gente tem aqui as linhas, né? Tudo plantado em linhas, essa lavoura aqui. E a gente vê que a quantidade de perfilhos que tem por metro quadrado, por metro linear, por comprimento, é gigantesco, né? Então é um capim muito bom, mas você tem que saber utilizar, né? Colocar milho, soja, ou produtos aí para fazer uma ração balanceada e conseguir utilizar no teu rebanho. Professor, mais uma vez aí a contribuição da pesquisa, né? O capim como sabemos aí, que levou muito tempo de pesquisa, de trabalho para ser desenvolvido e que hoje está espalhado Brasil afora, com os produtores, no modo geral, utilizando esse capim. É a pesquisa brasileira trabalhando efetivamente para o desenvolvimento da pecuária, né?
Não, é importante a gente só esclarecer o seguinte, né? Mais uma vez, os diversos produtos que a gente precisa saber utilizar bem, né? O capim-açu muitos utilizam, mas muitas vezes ele é criticado. E existem algumas limitações do capim que a gente deve conhecer. Esse é um capim produtor de massa, de volume de forragem, mas em termos de qualidade nutricional, ele é um produto de baixa qualidade, né? Um erro do produtor, às vezes, é querer comparar a silagem de capim-açu com silagem de milho, ou com silagem de sorgo, ou com silagem de milheto. Não é possível essa comparação. É completamente diferentes, né? Totalmente. Se você pega uma silagem de milho, numa roça bem tocada, ela tem 40% de grãos, tá? Na composição da planta inteira. Você tem que ver que a planta de milho tem espiga ali, tá certo? Então, quando você trata com silagem de milho, você está tratando também, entregando para o animal uma porção de concentrado. Exato. Certo? E aqui é fibra clássica, né? Então, esse é um capim que tem em torno de 45% a 48% de NDT. A silagem de milho, numa roça bem tocada, chega a 65%, 66% de NDT. Tá? Tem muito mais energia, tá certo? Mas no nosso caso, e de muitos produtores no Brasil, que tem problema de oferta de forragem, porque os animais estão passando fome na fazenda, tá certo? Estão passando fome. Então, você tem a opção de produzir forragem em grande volume. E aí, conforme a categoria animal, você vai corrigindo a dieta, que é o que a Jamile falou. Se você vai usar capim-açu para cordeiro, é um material que tem que compor aí no máximo 20% da dieta. Por quê? Fonte de fibra. Dieta de ruminante precisa de fibra. E o resto você complementa. Se é para ovelhas, né, que inclusive é um foco importante nosso, né, que em função da limitação de área, o período seco do ano, nós estocamos esse material nos silos que nós vamos mostrar ali, né? E aí, para a ovelha, a inclusão disso na mistura final, que vai para o coxo, é meio maior. Às vezes você consegue incluir 50% desse material. Conforme a categoria, até 60%, 70% do material, ou 80% você corrige, depende da fase da ovelha. Claro. Ovelhas vazias, você vai trabalhar com dieta com 80%, 90% desse material. E aí a importância de entender o rebanho de forma diferente, com categorias diferentes. Não dá para tratar o rebanho como se fosse uma única categoria e tratar todo mundo igual, né, professor? Não dá para esperar ganho de peso satisfatório de cordeiro comendo capim-açu puro. Aí é esse ponto que, assim, quando você fala que não faz milagre, é isso, tá certo? Não faz. Agora, se você pegar ele vai compor aí 20% da dieta, 15% da dieta, o resto vai ser com produtos da indústria, fonte de mineral, fonte de proteína. Na ovelha, entra 50%, 60% da dieta. O resto são outros concentrados. Então, é um material que entrega uma altíssima produção de volumoso, tá certo? E aí nós vamos ter que saber utilizar isso aí conforme a categoria animal. Planejamento forrageiro, nutrição de ruminantes, entendendo aí a pesquisa e o conhecimento técnico na aplicação prática do produtor. Professor, o grande desafio do produtor é entender a necessidade de conservação de forrageiros, né? Dos mais diversos tipos, seja silagem, de milho, ou de capim, ou a produção de feno, ou pré-secado. O fato é que seca é igual ao carnaval, todo ano tem, né? Nós precisamos realmente entender, num país tropical, a necessidade de ter forrageira em quantidade e qualidade, né? Nós tivemos a oportunidade de estar na área aqui da produção de capim-açu, aqui da universidade, né? E aqui é uma área de produção de silagem de capim, né? O que o senhor pode destacar para a gente? O que o senhor pode falar disso? Isso é fundamental para a gente ter um sistema de produção realmente sustentável. Senão a gente não consegue entrar de vez na atividade de maneira séria, pensando em retorno financeiro. Senão você fica só envolvido naquilo, mas não consegue operacionalizar o sistema, né? Pensando em algo sustentável e que vai remunerar a atividade. Tá? Comida é fundamental. Tá certo? Se não tem alimento, não tem produção, e acabou-se a conversa, né? E aí você fez a pergunta muito boa, né? Porque a gente já sabe, em cada ambiente de produção no Brasil todo, a gente sabe muito bem a época chuvosa do ano, a época seca. E aí nós temos que aproveitar o que Deus nos dá de graça, né? Que são as condições de ambiente, e usar isso ao nosso favor, né? Tá certo? Então a gente tem que aproveitar para produzir alimentos na época chuvosa do ano. Essa é a forma mais barata de fazer, né? Claro. Porque depois você tem que trabalhar com o sistema de irrigação, né, das áreas, já é algo muito mais complexo do que você separar uma parte da fazenda e destinar isso para a produção de volumoso, né? A possibilidade de trabalhar aí, né? E são tecnologias hoje bastante consolidadas, né? Os produtores a gente tem visto cada vez mais crescer
Silagem já é uma tradição. A produção de fenos e de pré-secado também está crescendo muito, os produtores estão adotando práticas, inclusive equipamentos, né, relativamente simples e aplicado ao pequeno produtor, né? Quer dizer, tem hoje, eu costumo dizer, trocar 4 sacos de preguiça por um de coragem, né? Fazer a coisa acontecer, né? Você tem que, às vezes, não sei, talvez o produtor tenha um pouco de medo, né? Existe um certo tabu dele avançar, né? Dar um passo adiante, né? Ele vem no sistema tradicional de produção em que tem uma área e solta os animais ali, né? E os manejos são mínimos, né? Verdade. E às vezes ele tem medo de se arriscar, né, numa atividade nova, às vezes tem limitação financeira, mas tem muitas coisas que dá para fazer mesmo dentro da condição financeira que o produtor já tem, né? Isso é importante, né? A parte de silagem, existem, nossa, diversas tecnologias. O Brasil, eu posso dizer com muita confiança, né? A gente tem tido a chance de viajar ao Brasil, mas também o mundo afora, né? E o Brasil, ele é líder em geração de conhecimento na área de agricultura e pecuária. É verdade. Isso que fique claro. Nós somos grandes geradores de tecnologia, de ciência, de conhecimento nessas áreas. A gente é reconhecido no mundo todo por isso. É um fato. Né? Professor, e tem alguns detalhes aí no caso da silagem específica, né? Vedação, né? A compactação, tamanho de partícula, né? São 3 pontos, o ponto de colheita ideal do material, mas uma vez colhido, né, esses 3 cuidados, né, da vedação, da compactação e tamanho de partícula para permitir uma boa compactação. Né? Primeiro, fazer o básico bem feito, tá certo? Que é isso que você falou. Então, aqui, a gente tem várias tecnologias, né? Primeiro, a condução da roça, bem feita, para você não frustrar, né? Claro. Já de início. Então, procurar fazer uma roça bem feita, você tem um bom material no campo, e cada material tem um ponto ideal de colheita. Né? Aí você tem que planejar as coisas, as ações, né? Quando você planta a roça ali, você está plantando a roça, já tem que pensar como é que você vai colher esse material, né? Com certeza. E tem várias formas, né? Você pode trabalhar de várias formas. Por exemplo, o capiaçu, um desafio grande é a colheita também mecanizada. É verdade. Né? Porque de início, né, as máquinas, por exemplo, você tem uma ensiladora lá de uma linha, aquela própria para colher milho, quando você vai colher o capiaçu, não colhe. A massa é a quantidade. O como embucha ali. O como é grosso dele, é grosso, e ele perfilha muito. Então você tem que pensar. Isso no grande produtor que vai colher mecanizado. Você pode cortar com facão? Lógico que pode. Claro. Você tem uma carroça lá, se você tem um automotriz, é maravilha, caçamba, caminhão, bacana, vai lá e corta. Você não tem, você corta manual. Você tem um burro lá com a carroça, joga o material na carroça. E vai picar, tem que ter uma forrageira pequena lá, estacionária, que seja, você pica esse material, né? Aí você pode ensilar e várias alternativas, né? Você tem esse silo bag grande, né? Que aqui você demanda de maquinário, uma embutidora também. Sim, você precisa de trator, uma embutidora específica, né? Mas você pode fazer silos bags em sacos pequenos, compactando manual. Verdade. Você pode fazer. Desde o silo de superfície, trincheira, a tecnologia está aí, né? Mas para buscar esse conhecimento e aplicar, né? Aqui a gente poderia ter feito de superfície também. Né? Você bota o material, vai compactando, né? Prezar para a questão de tamanho de partícula, o momento lá na roça, no capiaçu, é fundamental, porque você tem que achar um ponto ideal, levando em conta produção de forragem, qualidade e questão de umidade. O teor de umidade é o grande desafio. É o grande desafio, né? Se você corta esse material com 60 dias, aquele valor nutricional que eu disse antes, que é baixo, vai para o espaço. Ele é alto, um capim desse tem muita folha, pouco, ele tem alta qualidade. Qual que é o problema? Se você trata diariamente, você faz corte diário e entrega no coxo, no período das águas, você pode colher um material com muito mais qualidade. É verdade. Você está pensando em ensilar esse material, aí já tem a umidade. Você tem que levar, né? Porque tem que aumentar a matéria seca. Tem que aumentar a matéria, senão não fermenta. Senão, ao invés de dar uma fermentação benéfica no silo, ele apodrece, né? Dá uma fermentação clostrídica. Na nossa experiência aqui, ele com 20% de matéria seca, que ele atinge isso aí, em torno de 19, 20 de matéria seca, com 110, 120 dias, tá certo? Conforme a época. Né? Então a gente tem conseguido usando só aditivo microbiano. Isso é uma diferença, né? Porque toda matéria seca de silagem ideal é de 28 a 35. Para ter fermentação. Por exemplo, o milho, né? O milho, só de 30, 35%. É aí que nós temos o máximo potencial de fermentação benéfica. Mas nós temos escolhido o capiaçu com 19% de matéria seca, 110, 120 dias, com aditivo microbiano, né, que você vai botar na bombinha costal, compra lá na cooperativa, né? Tem um específico para capim, aí você vai pulverizando e ele tem conservado muito bem nessas condições, né? Aqui, né? Aí você tem, lógico, a gente aqui no caso, a gente consegue mecanizar, né? Tem uma boa ensiladora, pica de um tamanho de partícula, a gente traz esse material para cá,
em tratores e consegue embutir aqui, né? Fazer isso, conserva. Nós vamos usando, vamos fazendo estoque de comida. A nossa área é pequena, 3 hectares. Às vezes, agora mesmo nós temos aí 400, 500 animais dentro da escola, né? Perfeito. Nessa área pequena, né? 3 hectares mantendo essa quantidade de animais. Chegou, embora a gente seja escola, a gente, como coordenador do setor, tem responsabilidade de viabilizar Claro, o setor. com certeza, é um fato. Viabilizar. Então, em tempos não muito distantes, a gente tinha dificuldade com oferta de capim aqui para as nossas ovelhas. Então, nós conversamos, nós temos que tomar uma decisão e nós temos que ter um módulo aqui que sirva de exemplo para os produtores do ponto de produção. É verdade. O que nós fizemos? Nós temos condição de fazer esse lado de milho aqui? Não temos condição, cara, é muito pequena. Nós falamos assim, o que é um capim que entrega um volume de massa grande? Tá certo? Aí decidiu pelo Capiaçu. Decidiu o Capiaçu. Então aí vem a prática, né? Vocês aí também aqui na academia, os estudantes também estão com a mão na massa aqui. Vocês estão tendo a oportunidade aqui de fazer a silagem, de aprender a fazer, né? De ter a prática. Tem o envolvimento dos alunos aqui nesse processo? Tem, em praticamente todo o processo, então desde determinar o teor de matéria seca lá no campo, até o momento de dimensionar o silo para a gente fazer o processo da ensilagem, tem todo aí uma mão de obra de estudantes envolvidos, tanto da pós-graduação quanto da graduação também. Então aqui a gente consegue aprender muito em relação ao tamanho de partícula, momento de realizar o processo de colheita e da ensilagem do material, uso de inoculante também, igual o professor mencionou, a gente acaba usando na bomba costal, então tem toda a mão de obra aí dos estudantes, e também toda a parte depois, a hora que a gente abre o silo para fornecer, então, esse material para os animais. Aqui o CrossFit Academia na prática. Aqui, é um crossfit. Quer dizer, aqui é pegar e aprender fazendo, né, professor? É a oportunidade dos alunos adotarem aqui as práticas e isso agrega muito, né, para os estudantes, né? Essa é a filosofia nossa. E depois eles escolhem a amostra aqui desse material, vão no laboratório, determina nas bromatológicas, proteína, fibra, tudo bonitinho. Depois a gente senta nos computadores para formular a ração. Tá certo? A gente formula as rações, organiza as planilhas, depois eles discutem isso, eles vão para o campo, vão para a fábrica de ração. E aí eles pesam os ingredientes, misturam e depois fornecem os animais. É disso que nós estamos falando, sabe? Claro, a oportunidade de treinamento. Claro. O principal produto nosso são as pessoas, os estudantes. Verdade, certo? Aqui a gente dá a chance deles errarem. Aqui pode, né? Aqui pode. E aí eles vão aprendendo no meio do caminho, né? O produto nosso aqui mais precioso são os alunos bem formados aí. Com certeza. Ensino, pesquisa e extensão aqui na Exalc, em Piracicaba, falando aqui do setor de ovinocultura, os detalhes e a importância da ciência, tecnologia e formação profissional para o desenvolvimento da ovinocultura brasileira. Professor, sempre que a gente anda, né, pelo Brasil afora, conversando com produtores, ou tendo a oportunidade de discutir, né, a ovinocultura, sempre vem uma pergunta para os produtores, né? Ovinocultura é um bom negócio? Ovinocultura é viável? A ovinocultura é um negócio que tem um grande potencial de viabilidade, né? Eu gosto de usar essa palavra potencial, porque se a gente conseguir adequar bem o sistema e tocar bem a atividade, o potencial de retorno econômico é maior do que outras atividades grandes do Brasil, inclusive a própria bovinocultura, tá certo? Mas isso depende muito da questão da gente ajustar bem o sistema. Para mim, nós temos trabalhado num sistema bem definido, né? A gente tem trabalhado aqui dentro da escola, analisado dados, também implementado em algumas propriedades, um sistema em que a gente prioriza o uso das pastagens para as ovelhas, os animais adultos, como essas aqui, né? Porque assim, a ovelha é o animal do rebanho que mais consome alimento em total, né? Uma ovelha dessa come aí de matéria seca, até, conforme a fase, né? Mas em torno de 2 kg de matéria seca por dia, né? Verdade. Então a demanda de comida é grande para a ovelha. Verdade. Certo? Verdade. O consumo do cordeiro é metade disso. O cordeiro come aí de matéria seca entre 1 kg e 1,2 kg, conforme o tipo de dieta, tá? Ao mesmo tempo, a ovelha, na maior parte das fases produtivas dela, ela tem uma exigência nutricional que quando você pareia com a composição do pasto, casa muito bem. É verdade. Tá certo? Claro. Então, você olha a tabela de composição do capim bem manejado, olha a exigência da ovelha, você olha, pô, a maior parte do tempo eu consigo atender a exigência nutricional da ovelha a pasto.
Isso é muito reduzindo bom. o custo, Reduzindo o custo. Não tem quilo de comida mais barato do que pasta. Isso não existe. Verdade. Nesse ambiente tropical nosso, olha o sol que nós estamos aqui. Tá certo? Verdade. Daqui a pouco, Deus manda chuva. É fato. Se a gente cuida um pouco dali, a gente tem produção de comida em boa qualidade que atende as exigências da ovelha, tá certo? Tem alguns momentos assim que a gente tem que ter algum cuidado, que às vezes suplementar, né? Principalmente no final da gestação. Claro, que tem uma exigência maior. Tem exigência maior e o problema, assim, que a gente tem um problema, assim, a exigência ela eleva por causa do crescimento fetal dentro do útero, né? As ovelhas, como todos sabem, elas têm, às vezes, um feto, 2, muitas vezes até 3. É verdade. Né? E aí, quando eles vão crescendo, Reduz o espaço abdominal. reduz espaço. Alimento volumoso, como o próprio nome deixa claro, ele depende de E volume. aí tem que ter qualidade para suprir a necessidade. Alta qualidade, né? Se você maneja muito bem o capim, consegue produzir um capim de alta qualidade, às vezes dá para chegar ao parto totalmente a pasto, né? É verdade. Mas eu sempre falo, manejo de fêmea é muito olho do produtor, Fato. do técnico, tá? Você não tem receita nisso. É vivenciar o rebanho, né? Vivenciar- Vivenciar o rebanho. Vistoriar o rebanho, Fato. frequentemente. Você está numa condição, no final da gestação, que você começa a perceber perda de score no plantel, não, fala, pô, tem que suplementar nessa fase. É verdade. Então começa a dar problema, cordeiro nasce fraco. E a importância de entender pasto como cultura, né, professor? Não dá para o produtor ser extrativista de pasto, né? Quer Não dizer, dá. de fato, tem que planejar a forrageira, de qualquer que seja a forrageira escolhida, mas manejar pasto de forma adequada, né? A ovelha, ela dá muitas chances pra gente, né? Vocês acreditem ou não, no período das águas, aqui né, nesse ambiente, a gente roda 50 ovelhas por hectare tranquilamente. 50 ovelhas por hectare, tá certo? A gente falando em unidade animal área, né? Uma média de 50 quilos por animal, nós estamos falando praticamente de quase 5 unidades e meia animal por hectare. Né? Super tranquilo de fazer, desde que você cuide do solo, né? Tem que Sim. cuidar do solo, escolher a planta É certa verdade. e cuidar da parte de fertilidade do solo. Trabalhar com o solo bem corrigido. Só que isso no caso às vezes quando você está pensando em fazenda de gado de corte, que viabiliza também essas práticas todas de adubação, de sistema intensivo, mas assim, normalmente nós estamos falando de áreas grandes, né? É verdade. Mas se pensar que você tem, por exemplo, uma propriedade de 5 hectares, 5 hectares, né, em termos de área, permite você intensificar bastante isso aí. Você vai rodar 250, às vezes até 300 ovelhas no período das águas nessa área. Em pastagem de altíssima qualidade, né? É um fato. Isso é E importante. aí é o fato do produtor entender a necessidade de definir o sistema de produção, dentro do sistema de produção, entender o que ele vai produzir de forrageira para aí efetivamente poder trabalhar o rebanho de uma forma bastante efetiva e com resultado, né? Hoje aqui na escola, nós temos em torno de 500 animais aqui. Ovelhas, uma parcela importante disso. Nós temos uma área total aí, com alguma área externa que a gente tem, em torno de 4 hectares. Mas hoje os animais que nós temos, é certo que tem um tanto de animais em crescimento, nós estamos todos no sistema confinado, tá certo? Ok. Mas as ovelhas adultas estão a campo, elas não estão dando conta de comer o capim todo. Então nós temos uma área de 0,7 de capiaçu, que conserva a Que forragem, também está com uma produção muito boa, né? conserva o período seco do ano. E tem algumas áreas, 2 áreas, que nós estamos fazendo feno. Tá certo? Fantástico. A gente faz feno, esse feno a gente usa nas rações dos animais em crescimento, engorda, como fonte de forragem, e as ovelhas estão a campo, né? Antes da gestação, às vezes a gente leva, ou seja, antes da aparição, 15 dias antes, é comum a gente recolher esses animais, a gente melhora a nutrição deles, esses animais. Mas assim, como eu digo, o negócio é ir acompanhando o score e ajustando, né? Mas viabiliza muito. Para mim está muito claro, sim, o sistema que funciona bem, o sistema de ovelhas a pasto, o máximo que a gente puder. Se precisar suplementar um momento ou outro, é mente aberta, não existe receita. Sim. Quando o professor fala Claro. ovelha a pasto, vamos deixar a ovelha morrer a pasto e o pasto num determinado momento, É lógico. deu uma cigarrinha, a lagarta comeu, não, nós temos que estar de olho no sistema. Claro. O que eu estou dizendo é que é plenamente possível a gente manter as ovelhas a pasto a maior parte do ano, num custo baixo, Sim. tá certo? E os cordeiros eu tenho priorizado produção de cordeiros em confinamento. O cordeiro ele tem exatamente essa característica, né, de ser uma fase em que ele ganha peso, ele tem uma boa conversão e a gente consegue fazer um ciclo curto e entregar a quantidade de carnes dentro daquele ciclo. Então, otimizar isso que ele tem, né? Quer dizer, é buscar um crescimento rápido com uma boa produção de carne, né? Ele tem um potencial de crescimento muito alto, o cordeiro, né? Aí, se você parar, quando você olha para a composição da grama tropical, das forrageiras tropicais, se a gente trabalha com plantas adubadas, bem manejadas, não é problema o atendimento da exigência proteica do cordeiro, não é problema, atende-se fácil. Essas plantas, esses capinhas produzem nessa época do ano, chega até 18% de proteína em parte de Tifton, bem manejado, adubado, com 300, 400 kg de N. Então entrega a proteína que o cordeiro precisa, né? Principalmente nitrogênio total no rumen.
O que limita crescimento de cordeiro comendo planta tropical, isso às vezes algum técnico faz confusão. Não é proteína, é energia. É energia que limita o crescimento. O cordeiro tem um limite de enchimento ruminal, porque ele é um animal jovem, então ele come um tanto que dá enchimento ruminal e ele para de comer. Nesse tanto, que é a capacidade máxima de consumo, não tem energia suficiente para fazer ganho. Ele faz, na média do Brasil, com plantas tropicais, eu reviso esses dados sempre, dá 100 gramas por dia. A média de ganho de peso de cordeiro. 100 na média. A pasto, né? Tem cordeiros que perde peso, a pasto, outros ganham 20 gramas, 30. Tem cordeiro que chega até, em fazendas muito boas, até 140 gramas. Quando você tabula, eu tenho tabulado ao longo... Eu tabulo esses dados já, desde 2011, eu venho tabulando assim, dá 100 gramas por dia de média, tá certo? Ou seja, quando a gente está na planta tropical, e eu não estou falando de plantas no Paraná, planta de inverno, no Rio Grande. É outra característica. Não estou falando de planta tropical, tá certo? Senão tu vai me criticar bastante, mas é isso na média. Isso é 1/3 do potencial de crescimento desses cordeiros. Confinado. Ele vai ganhar 300 gramas fácil, A conta é simples, você meio que reduz o negócio a quase 1/3. Você reduz 1/3 de tempo, e aí esse custo do confinamento ele se paga, naturalmente se paga. Né? O cordeiro mais caro que você tem na fazenda é o cordeiro que não ganha peso, ou que ganha pouco peso. É um fato. Porque ele todo dia tem um custo na fazenda. Todo dia. A diária dele é cara. Ele tem. Se ele não ganha, quem está pagando a conta dele? Ou se ele ganha muito pouco? Aí você joga esse custo em cima da ovelha. Né? Você joga da ovelha. Se você também conduz mal as ovelhas, você cria um compromisso para o cordeiro muito grande, que quando ele nasce, ele tem que pagar a conta da ovelha de 40, 45 dias de monta, mais 5 meses de gestação. Então, quando ele cai no chão, ele tem que pagar uma conta de 6 a 7 meses. O cordeiro já nasce com um boleto na mão. Na hora que ele nasce, né, entrega ali o boleto para ele. Ou seja, aí a gente deixa esse animal ganhando 50 gramas por dia. Faça a conta do custo de manutenção dele, se 50 gramas por dia paga. Se 100 gramas, não dilui o custo. E aí que a viabilidade faz a diferença, entender esse processo. Entender. Aí, às vezes está a campo, né, o medicamento mais poderoso pro ovino, que a turma reclama muito de sanidade, né, ele entra pela boca. Exatamente, é a primeira vacina é a nutrição. A vacina é comida. Sem comida você complica demais o processo. Certo? Produção do cordeiro com eficiência, entendendo o processo e conhecimento técnico. Por isso você, criador, que acompanha a Expedição Via Brasil, entenda que o seu conhecimento, o conhecimento que você pode trazer para dentro da propriedade é a diferença entre lucro e prejuízo. Acompanhe a Expedição Via Brasil para você ter mais informações. Professor, formulação de concentrado nas propriedades, às vezes os produtores têm uma dificuldade no entendimento, né? Achar que é difícil, né, fazer, e às vezes achar que a diferença no centavo é pequena, né? Fala, eu vou comprar uma ração pronta, a diferença por quilo é muito pequena, vale a pena eu comprar pronta ao invés de eu fazer. E na realidade a gente vê que existe um paradigma grande disso e um resultado econômico bastante diferente, né? Se ele conseguir fazer a formulação na propriedade, né? Eu acho que uma das coisas uma delas, né, que pesa muito no sucesso ou fracasso da operação de confinamento é justamente o preço da dieta formulada. É verdade. E o ponto é o seguinte, é que quando você trabalha comprando a ração pronta, você está muito amarrado no preço da indústria. Muito amarrado. Você não tem muito jogo nisso aí, né? Não tem. Agora, quando você formula a propriedade, nossa, abre muito leque. Porque você tem uma infinidade de ingredientes em cada região do Brasil possíveis de serem utilizados, né? Então, o primeiro ponto é você ter uma planilha, né, lá, com todas as possibilidades de ingredientes que você tem, e você vai atualizando, vai fazendo tomada de preço, isso aí, né? Vai atualizando. Vai jogando na planilha. Vai jogando na planilha. E aí, isso não é fixo, tá certo? Às vezes, nesse mês, tá valendo a pena eu usar farelo de algodão como fonte de proteína. No mês seguinte, às vezes tá valendo a pena DDG, tá certo? Eu vou falar aqui do estado de São Paulo, né? E conforme a época do ano, eu posso trabalhar com milho aqui, tá certo? Que entra 70% da dieta de confinamento. Muitas vezes, a polpa de citro tá valendo a pena. Eu saio do milho e vou para a polpa. Como que a gente sai do milho e vai para a polpa? Nós temos conhecimento gerado para isso. Eu sei quanto que eu posso tirar de milho, e aí, consequentemente, o quanto que eu logo de polpa, e o quanto a polpa deve ser mais barata do que o milho para viabilizar a operação. Então, nesse ponto, assim, a assistência técnica ela é fundamental em todos os aspectos. Mas nesse ponto, infelizmente... É imprescindível. É imprescindível, senão o produtor não consegue... E aí vem o detalhe, né, professor? Entender a assistência técnica como investimento, né? Quer dizer, não é um custo, né? Porque se o produtor entender que lá no custo total da produção, a assistência técnica é um percentual muito pequeno e a importância que o profissional pode ter na propriedade
né? No caso específico, nós estamos falando aqui de formulação de ração, do nutricionista que está ali trabalhando, e utilizar os diversos coprodutos faz toda a diferença, né? Uma vez o produtor falou para mim assim, estava começando, né? Tem um produtor aqui em Piracicaba. Falei, e aí, Arnaldo, como é que tá indo, né? Ele falou, rapaz, com a sua ajuda ficou fácil. Mas não é porque é a minha, né, ajuda, né? É a ajuda do técnico. Sim, claro. Competente na área. E de outra forma, o produtor que ele não busca assistência técnica, muitas vezes ele desperdiça muito tempo da carreira dele. Às vezes ele está na propriedade há 5 anos, rapaz. Apanhando, em ciclo. E às vezes você não precisa fidelizar, assim, pagar a vida toda no técnico. Você pode ir nas agências estaduais, né? Ou mesmo se você decide pagar um técnico ou outro, se não tem a agência ali, às vezes você paga 1 ou 2 visitas, tá certo? O cara formula um cronograma para você e depois ele não precisa estar indo lá toda hora, mas de maneira esporádica, ele vai consultando, né? Enfim, de qualquer modo. Tem vários modelos, né? Tem vários modelos. Tem a assistência oficial, tem o Senar, tem as universidades, tem o profissional privado. Tem o privado, tudo funciona, né? Eu sei que o que você falou é super importante, né? Isso aí é um investimento, mas é muito difícil viabilizar confinamento se você não tem uma ajuda do nutricionista. E as estruturas são relativamente simples, né, professor? Só pode ter estruturas maiores, menores que essa, ou até uma betoneira ou uma enxada, né? Para misturar aí os ingredientes e fazer. Né? Você tem vários cenários, né? e hoje a gente tem disponibilidade bastante grande em quase todas as regiões, assim, de ingredientes já moídos, né? Sim. Você pegar um farelo, os coprodutos da indústria, ele já vem processado. Então, saber o quanto de cada um misturar, né? Coloca lá, se não tem piso, coloca lá uma lona e aí você mistura, né? Lógico, a estrutura é super simples, né? Quando você mistura manual, a qualidade de mistura é pior. Claro, lógico. Mas é possível fazer? Lógico que é possível. Se você migrar depois para uma estrutura simples, como um misturador como esse, né? Você vai fazer um investimento, você não precisa comprar novo, às vezes, tem até um usado lá na região, enfim, como seja. Você consegue melhorar. Só com isso, só com um misturador desse, você tem uma qualidade de homogeniza muito melhor. Né? E aí, se você tiver escala, né, um número maior de cordeiros no confinamento, aí eu super estimulo, quando possível, né, você ter um misturador, porque você ganha em tempo também de mão de obra, qualidade de mistura, tá certo? Mas seja como for, usando um misturador simples como esse, ou a enxada, dá pra gente ter um resultado muito bom, sabe? A importância da academia na formação profissional para que técnicos possam estar aí na sua propriedade dando a devida assistência técnica, você tem eficiência, baixo custo de produção, resultado busca é o que interessa. Professor, utilização de coprodutos, né, da indústria, nós temos diversas possibilidades. E aqui nós temos 2 produtos interessantes que estão sendo trabalhados aqui, né? Fala um pouco para a gente disso. A gente tem buscado parcerias com a indústria. E a indústria tem nos procurado bastante também. Aqui no estado de São Paulo, tem várias indústrias e o estado tem muita tradição na indústria citrícola. Então nós temos um parceiro já de mais ou menos há 3 anos, que é a CP Kelco. Então a CP Kelco, ela tem entre os produtos, ela tem um produto que é o melaço de laranja e tem várias polpas cítricas, né? Esse aqui é o melaço. Esse é o melaço de laranja, né? Então é da empresa CP Kelco. Ele é um produto líquido, tem mais ou menos 17% de matéria seca. Ele é rico em carboidratos solúveis e tem mais ou menos de 7 a 7,5% de proteína, né? E aí esse produto ele é relativamente novo no mercado. Não existia quase conhecimento de uso desse produto na nutrição de ruminantes. Então nós fizemos os primeiros experimentos aqui no setor, usando esse produto na alimentação de cordeiros em confinamento. Como é que ele é fornecido? Como é que ele entra aí nessa dieta aí dos ovinos? Você sabe que melaço, ele é sempre muito bem-vindo na dieta, sabe? Agora, uma coisa diferente que a gente tem gerado aqui de conhecimento é justamente a aplicação dele, porque você sabe bem, de longa data se usa melaço em rações, né? Só que as inclusões normalmente eram bem baixas. Né? Você usa melaço em inclusões quase sempre nunca maiores do que 10% da matéria seca, né? E aí, quando surgiu esse produto, a empresa nos procurou e nós fizemos um experimento com cordeiros confinados, incluindo 10, 20, 30% dele na dieta, tirando o milho, né? E nós tivemos uma surpresa muito boa. Essa não é dieta de confinamento, né? Com 70% de milho, pouca fibra, né? E aí nós observamos que uma inclusão de 20% dele na dieta resultou num ganho de peso semelhante ao do milho, eficiência alimentar similar,
Ou seja, nós temos um produto que a gente consegue incluir na dieta, né? Nesse caso de cordeiros no crescimento, até 20%, de forma muito segura, obtendo o mesmo resultado que a gente tem com o milho, né? E no caso, como ele é um produto que vem, né, líquido, né? Como é que é essa mistura nessa dieta? Ele é fornecido de que forma, né? Para o produtor que está nos acompanhando aqui entender um pouco dessa prática. Nesse caso, assim, quando você está trabalhando com a dieta de confinamento, ela normalmente tem uma inclusão de grãos elevada. Então o teor de matéria seca dessa dieta é alto. Se a dieta tem 80, depende, né? Se você está trabalhando com silagem de milho com folha volumosa, ela baixa um pouquinho. Mas se você está com feno, ela tem em torno de 80, 90 de matéria seca. Então o melaço ele é muito bom, inclusive nesse ponto, porque ele reduz um pouco, ele aumenta um pouco a umidade, a qualidade da mistura fica muito boa, reduz formação de pó, porque um problema, ninguém não fala disso. Mas se em animais a pasto o problema maior é verminose, no confinamento é doença pulmonar. Tá certo? Então quando você reduz formação de pó na ração no coxo, a gente assiste um decréscimo muito grande de problema respiratório. É verdade. Tá certo? E problema respiratório, além de aumentar a mortalidade, reduz muito o desempenho dos cordeiros. Tá certo? Então assim, existem desafios para usar, né? Porque ele é líquido. Então primeira coisa que você tem que fazer é definir como que você vai armazenar na propriedade. Se você é um pequeno produtor, você pode armazenar em bombonas, daquelas lá de 200 litros, ou menores, né? Aqui na escola, como a demanda é grande, nós construímos esse tanque com capacidade de 50 toneladas. Inclusive é interessante que tem um telhado móvel aqui. Tem um telhado, você pode fazer esse aqui, você pode cobrir para não chover dentro. Né? Claro. Então você preserva a qualidade do produto. Você pode, fecha tudo, né? Fecha aqui, tá? Certo? Então, nós construímos esse tanque, aí você tem, lógico, tem os cuidados na construção. Por segurança, nós revestimos com essa manta, né? E essa manta, ela é muito boa, né? Que aí ela isola tudo e ficou muito bom. Então, vem um caminhão com 30 toneladas da indústria e nos entrega esse produto aqui mensalmente. E o tempo de armazenagem, se o produtor não vai utilizar por muito tempo, você consegue manter por quanto tempo armazenado, mantendo a qualidade? Essa é uma pergunta muito boa. Esse produto, ele sai da indústria com pH ácido, né? Ele chega aqui com pH abaixo de 4, tá certo? Então, o pH baixo, ele já dá uma controlada no crescimento bacteriano. Uma coisa que ocorre, né, isso a gente tem que falar, né, e até é importante para o produtor não se espantar muito, ele cria uma camada de fungo de superfície bem estreita, né? E o seguinte, esses fungos, nós já fizemos algumas análises e normalmente eles não causam grandes problemas. Mas lógico, se passar muito tempo, a gente tem que evitar. Até 30 dias a gente tem usado com muito sucesso. Sem problema. Dentro de um ciclo de 30 dias armazenado, a gente tem usado sem problema. E aí é o produtor dimensionar, né? Esse consumo e o tamanho da armazenagem que ele vai fazer em função disso. Né? Quanto mais, isso depende muito da distância para a indústria, né? Depende muito da distância para a indústria. Então, nós estamos vendo aí a utilização do melaço de resíduo da indústria citrícola, né? Aqui o melaço de laranja, sendo utilizado na dieta. E nós temos aqui também o melaço úmido, né, professor? Tem, aliás, o melaço, a polpa úmida, né? Esse aqui é o Molpec, o nome dele, melaço de laranja. Como todo melaço, é rico em carboidrato solúvel, né? Então ele é rico em energia. Tanto que nós tiramos milho, colocamos esse produto, e aí ele resulta em bom desempenho dos animais, né? Da mesma empresa, também nós temos parceria, com a CP Kelco, nós temos a Brás Polpa. Essa é a polpa de laranja, polpa úmida de laranja despectinada. Né? Esse é o produto, ó. Ela chega da indústria, por incrível que pareça, tem um teor de matéria seca também da ordem de 17% e um teor de proteína parecido com o melaço, né? Só que o melaço tem água livre, né? E esse aqui tem água retida. Então esse aqui é sólido, né? E aquele lá é líquido. A vantagem desse aqui é o armazenamento. Né? Nós jogamos aqui no piso e aí cobrimos com a lona, né? Em vários locais fica a céu aberto, tá certo? E pode utilizar. Esse é um produto excelente também. Também entra na substituição de produtos energéticos na dieta. É fonte de energia na dieta. Tem ainda um pouco de pectina, eles tiram a pectina da indústria, a indústria farmacêutica, e sobra esse produto, tá certo? Ele tem uma boa palatabilidade para os animais? Existem certos produtos que são abençoados, né? Quando você fala de produto da soja, produto do milho, produto de laranja, não tem nada ruim nisso aí. Vai no coxo, os animais adoram, né? Eles têm boa palatabilidade. Como diz o só não come se não der, né, professor? Só não come se não der. A aceitação é boa, tá certo? A quantidade que vai incluir, gente, a gente tem que regular isso aí, viu?
tem que regular, né? Geralmente a gente inclui esse produto conforme a dieta. Tem dietas que entra 30% da dieta, outras 20%. Depende da categoria. Depende da categoria animal e da combinação com outros ingredientes. Claro. Tá certo? E são produtos com alta umidade. Então, quando você vai combinar com volumosos úmidos também, aí você tem que controlar um pouco a quantidade, né? Por exemplo, melaço, né? Você não pode botar melaço em excesso, senão a condição física da dieta dificulta, né? Às vezes fica escorrendo no coxo, tá certo? Então você coloca uma quantidade que permita ainda boas características físicas na dieta. Como eu disse, conforme a categoria, 20%, 30% da dieta. E aí, de novo, a importância do profissional para poder formular essa dieta e orientar o produtor na utilização, né? Aí o ponto é a questão de preço, né? Aí eu falei, tirei milho, coloquei ele, deu desempenho igual. A gente tem que lembrar, gente, que milho é um padrão, né? Exato. Quando você fala de milho, farelo de soja, tudo que se iguala a ele é maravilhoso. É verdade. Né? São ingredientes muito tradicionais, né? Então o resultado de ser igual ao milho, outro ingrediente como a larva da mosca, que se iguala conforme a inclusão, né? Ao farelo de soja é muito bom, né? Aí você vê, esse aqui, por exemplo, tem um preço muito mais barato do que o preço da tonelada de matéria seca de milho. É aí que está a possibilidade. Ele entra na dieta, você reduz o preço do quilo da matéria seca entregue no coxo e mantém o mesmo desempenho. Aí você amplia a sua margem de lucro. Perfeito. Tá certo? Vamos conhecer aí detalhes da utilização de coprodutos da indústria agropecuária na utilização da dieta de ovinos aqui na Exalc, em Piracicaba, com o professor Evandro Maia. Expedição Ver Brasil, tendo a oportunidade de estarmos aqui hoje em Piracicaba, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, aqui na USP, sendo recebidos aqui pelo professor Evandro Maia, que além também de profissional e pesquisador, é o chefe do Departamento de Zootecnia hoje aqui também. Professor, obrigado por nos receber, tendo aqui também a grata satisfação de ter as acadêmicas aqui, estudantes de mestrado, e também da graduação de estar nos acompanhando. É um prazer a gente poder estar aqui, professor. Professor, falando aí desse contexto do tripé das instituições de ensino, pesquisa, ensino e extensão, né? Como é que o senhor vê o contexto aqui da Exalc na ovinocultura e na caprinocultura brasileira? Nós temos procurado atuar nessas três vertentes, e para nós é super importante para a gente conseguir o nosso maior objetivo, que é a formação de recursos humanos qualificados. Tá? No final do dia, o nosso produto final são as pessoas, né? A gente tem um desafio bastante grande, mas nós podemos dizer que temos feito isso com bom sucesso, seguindo uma trajetória de longa data dessa escola, né? A escola tem dado uma contribuição grande para o país há muitos e muitos anos. O departamento é um dos departamentos fundadores da escola. Desde o início, o departamento está junto, é um dos primeiros departamentos da Exalc e também, logicamente, por consequência, da Universidade de São Paulo, né? Então tem longo tempo de trabalho aí, contribuindo com a formação de técnicos que têm feito a diferença histórica no Brasil, né? A escola de agronomia é muito tradicional, então tem dado uma parcela importante de contribuição para o país ao longo desses muitos anos, né? E falando da gente em específico, ali no setor de produção de ovinos, né? Faz parte do departamento de zootecnia. Nós temos trabalhado nessas três vertentes. Nós temos um grupo de pesquisa, né, que é composto pelo pessoal de pós-graduação. Aqui a gente está com a Jamile, com a Cauane, tem outros alunos, tem uma aluna, a Jennifer, que está na Austrália, no período. Hoje ela está na Nova Zelândia até. Lá tá, ela tem mandado fotos para mim, então ela está tendo uma experiência muito boa lá na Austrália e Nova Zelândia. Tem outros alunos que estão escrevendo em casa, por um período, né, finalizando né, as teses. Então a gente tem trabalhado desse jeito, né? E os experimentos focados na parte de nutrição de ovinos, basicamente a maioria em sistema confinado, focado nos cordeiros. Nós não mostramos ali hoje a parte de metabolismo animal, mas nós temos um laboratório na parte de metabolismo animal, e então a gente faz esses estudos, né? Tem um foco grande em coprodutos da indústria, que a gente avalia aditivos, óleos essenciais, fontes de lipídio. E os alunos estão inseridos nesse processo como um todo, né, fazendo a construção de conhecimentos aplicáveis às nossas condições de produção brasileiras e fazendo essa parte de pesquisa, ao mesmo tempo que a gente forma o pessoal em nível de mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em Ciência Animal e Pastagem do Departamento de Zootecnia. Nesse mesmo conjunto, nós temos o grupo de estágio. Né? Então, tem a pós-graduação e tem um grupo de estágio, que é super importante também, porque esses meninos chegam
no curso de agronomia, né, que é principalmente de agronomia, e eles chegam cheios de expectativas aqui na escola, e a gente tenta retribuir isso da melhor forma possível, dando uma base de conhecimentos básicos, que é conhecida da escola tradicional, e ao mesmo tempo a oportunidade deles trabalharem no campo. Lá no setor, o ensino aplicado de fato, né? Viver e entender como é que funciona uma propriedade na prática. Né? Existe, logicamente, cada docente tem um ponto de vista, mas para mim, o profissional, o aluno que tem a chance de participar dos grupos de estágio, é verdade. Eu acho que ele sai na vantagem, na frente dos outros aí um pouco. Como é que o senhor está vendo aí o contexto da ovinocultura? O senhor veio recente da Austrália, teve a oportunidade, tem a oportunidade de conhecer também outras experiências de produção de ovinos. Como é que o senhor vê a ovinocultura paulista e brasileira? Eu sou um entusiasta da atividade, e eu conheço os números, né, a condição e o potencial que o animal tem. Então, eu confio muito na atividade em si. Né? Eu acho que é uma atividade que tem um potencial gerador de conhecimento enorme. E o Brasil, ele foi agraciado por Deus pela condição de território que nós temos. Né? É fato. Tá certo? A gente, quando compara o território brasileiro, eu estou falando de ambiente, né, de criatório, com o ambiente australiano, meu Deus, nós não tem comparação, né? O nosso ambiente é muito mais favorável. Não tenho dúvida. A mesma coisa vale para a Nova Zelândia, né, com as restrições que existem lá. Todas, né? Professor, e aí vem um contraste enorme, né? Nós ainda estamos importando carne de cordeiro, né, de países como o Uruguai, o Chile, a Argentina, a China, né? Quer dizer, onde é que nós estamos errando? Não, onde é que nós estamos deixando de acertar? Na verdade, nós não estamos aproveitando, né, a chance que está batendo na nossa porta, né? Porque eu falo sempre, eu acho que um ponto fundamental para qualquer atividade que você vai desenvolver, né, é lacuna de mercado. Né? É um fato. E muitas vezes você começa com uma atividade nova que você tem que abrir essa lacuna de mercado. E na ovinocultura e caprinocultura é o contrário. A lacuna já existe. Certo? É verdade, é verdade. Então, nós temos só que aproveitar essas lacunas. E nós temos ambiente criatório, vocação dos nossos produtores, né? Eles têm muita vocação. Nós temos conhecimento, tá certo? Muitas vezes a gente tem sim alguma falha de difusão, né, na parte de extensão, mas nós temos sim um pacote de conhecimento produzido já no Brasil. E aí nós temos o mercado, e o país tem tradição, tá, de produção para atender o mercado doméstico e para atender o mercado internacional também. Tá certo? Ou seja, se a gente pegar a produção de proteína animal no Brasil, nós vamos olhar a linha do tempo, né, de suínos, bovinos e aves, né, o quanto que o Brasil cresceu, não só no consumo do mercado interno e a capacidade de exportação hoje com mais de 200 países sendo abastecidos pelo Brasil, nós temos realmente uma expertise e que a ovinocultura pode entrar nisso. Né? É isso que eu falo, nós temos que aproveitar isso aí, esses canais todos de mercado. Tá certo? Existe essa demanda. No caso dos ovinos e caprinos, temos que fazer o trabalho dentro da porteira, né? Temos que avançar um pouco na parte de indústria, né? Existe sim aí uma certa limitação, e você conhece bem disso, né? Às vezes o produtor, principalmente o pequeno produtor, né, tem dificuldade na parte de indústria, de abate, né, com tudo adequado. O estado de São Paulo, eu vi até na reportagem sua, né, tem a questão do selo artesanal. Fantástico, São Paulo eu costumo falar que acertou um gol de placa, né, porque o CISP artesanal tem sido um trabalho muito bem feito aqui pelo governo do estado de São Paulo e que sirva de modelo para outros estados, desburocratizar, ter jogo de cintura, adequar as condições da legislação, não perdendo de vista, obviamente, a questão da qualidade, mas dando oportunidade ao pequeno e médio produtor de se adequar e ganhar mercado. São Paulo acertou em cheio, né? A gente tem visitado vários produtores que verticalizaram a produção, tanto em carne quanto em leite, e realmente está sendo fantástico, uma experiência muito interessante. Porque consegue agregar valor maior, né, e alcançar esses mercados, mas existe, o ambiente é favorável, os números são muito favoráveis, tá? A ovelha é um animal altamente eficiente, e o cordeiro mais ainda, né? Eu mostro esses dados, né? Às vezes eu gosto muito da atividade de bovinocultura também, gosto muito da atividade, mas às vezes eu faço paralelos da ovinocultura com a produção de gado de corte, sabe? Só mostrando alguns números, né? Por exemplo, da ovelha com a vaca, né? A ovelha é um ciclo muito mais curto. Muito mais curto. A ovelha pare com frequência 2 cordeiros. Na média de ovelha de corte, 1,5 cordeiros, não é certo? Outra coisa que pesa muito, às vezes as pessoas falam assim, né? Como eu disse antes, né? Eu acho que o modelo de produção que funciona no
no Brasil tropical é aquele que a gente prioriza pastagem para as ovelhas, e pode levar o cordeiro para confinamento, não tem nada. Sem dúvida. Tá certo? O quilo da ração, lógico, que é mais caro do que 1 quilo de pasto, mas só que o retorno é muito maior. Se paga, né? Se paga muito com um animal muito eficiente. Aí você pega. Qual que é a eficiência alimentar de um bovino confinado? Um bom bovino confinado, né? Vai ser no máximo de 5,5, pegar um Angus aí, um Nelore de boa genética, 5,5 kg de ração, 6, 7, 7,5, 8 quilos de matéria seca de ração por quilo de carcaça produzida. Não, por quilo de peso vivo ainda. Peso vivo. De peso vivo. Você pega um cordeiro, os nossos cordeiros, os resultados aí das nossas pesquisas, essa eficiência alimentar na casa de 3,8. Tá certo? A conversão, come 3,8 kg de ração, né, e faz 1 quilo de ganho de peso. Tá bom. Então, o preço da carcaça, vamos analisar. É verdade. Né? O preço da arroba, da carcaça do cordeiro, frente ao preço da arroba do boi. Tá certo? Quanto que está hoje no estado de São Paulo o preço do quilo da carcaça de milho? R$29. 30, quanto 30 para arredondar, né? vezes 15, Exatamente. tá certo? São R$450 R$450 o quilo da arroba. quilo Né? da arroba. Que boi que é comercializado no Brasil Não chega a esse nem preço perto. de arroba. É Ou seja, os números são muito favoráveis à ovinocultura, basta a gente conseguir explorar o potencial desse animal, que o potencial é grande. Professor, aí falando aqui, nós estamos tendo a oportunidade de ter as meninas com a gente aqui hoje, né, nas suas mais diversas atuações aqui, nessa função da academia, da geração de conhecimento, a formação de profissionais e ao mesmo tempo que elas estão tendo a oportunidade de gerar as pesquisas, né? Como é que vocês estão vendo aí, para vocês, enquanto acadêmicas, né, quando vocês entrarem hoje, vocês estão se vendo aí já na pesquisa, no mestrado, daqui a pouco o doutorado, a graduação, né, em fase. Como é que vocês veem a contribuição da Exalc na formação profissional de vocês e como é que vocês estão vendo a ovinocultura como oportunidade? Então, faz pouco tempo que eu comecei a fazer o mestrado, então eu sou aluna de mestrado aqui com o professor Evandro. Meu Deus, vou ter que cortar. Vamos lá. Vamos lá. Voltando a pergunta de novo, como é que vocês estão vendo a oportunidade que a Exalc deu para vocês na formação profissional e como é que vocês veem o potencial da ovinocultura para que vocês possam atuar, seja como profissionais ou pesquisadores em atividade? A Cauene, inclusive, ela teve um período na Austrália. Ah, é? Recente? Quando eu cheguei na Austrália, ela já estava lá. Ah, sim. Ela foi formada em Lavras e foi fazer o estágio final de curso. Então, ela teve uma experiência muito boa lá. Na UEL, desculpa, né? Na UEL e depois foi fazer o estágio final de curso lá. Então, ela teve uma experiência boa. Ela tem uma passagem lá, trabalhando lá na iniciação científica com forragem, né? Isso, na iniciação científica eu trabalhei com forragem na área de NIR, né? Uhum. E também eu ajudei num experimento com ovinos, então a gente trabalhava com óleo essencial também, de alecrim e alho, então eu tive a oportunidade de trabalhar com ovino também. E os meus pais também produzem ovinos, né, da raça Texel, no interior de São Paulo, então essa proximidade com a ovinocultura. E voltando para o Brasil, né, recentemente, faz uns 5 meses que eu estou aqui, o mestrado, principalmente aqui no Cipó, que eu acho que é algo que a gente já conversou anteriormente, me abriu muito o campo de visão em relação à ovinocultura e também a minha atuação, porque eu sou de formação engenheira agrônoma, mas participando ali de todo o sistema de produção, eu pude aprender bastante durante esse período. E futuramente penso sim em fazer um doutorado, continuar na área. Jamila, já tivemos a oportunidade de estar lá na sua propriedade, com a sua família, vendo você também atuando, né? E você está nas duas pontas, né? De um lado do balcão na pesquisa, na geração do conhecimento, do outro lado na produção, né? E como é que você vê essa interação da academia com a produção? É super necessário, né? Igual a gente teve a visita lá, né? Muitas das coisas que eu tenho lá na propriedade é que eu aprendi aqui no setor, então fazer estágio, igual o professor falou, é extremamente importante. A parte prática que a gente aprende ali no dia a dia, aplica a teoria junto e vai fluindo, né? A gente consegue levar para o campo. Então, participar de grupo de estágio, né? Fazer iniciação científica, desenvolver senso crítico de produção, de metodologia de pesquisa é fundamental eu poder continuar tanto na área de produção, que é o que eu faço lá no sítio, né, produzir rebanho e tudo mais, tanto na linha de pesquisa, de produção de pesquisa, que é o que eu faço aqui no mestrado, né? Então, é fundamental aliar ali, e a escola é muito boa, né? Tem que falar, o grupo é bom,
A gente tem que aproveitar as oportunidades que tem e aprender. Um dos maiores orgulhos do orientador é ver os orientados Decolarem, né? A Jamile agora começou a dar aula também, né? Ah, é? Tem um curso... Tá escondendo essa informação aí, né? Tem um curso de técnico em veterinário, né, Jamile? E Auxiliar, né? Eu tenho aí, acho que umas 2 semanas, talvez. 3 semanas já. 3 semanas. Fantástico. Os alunos adoram, né? Já entrando aí também na docência. Já trouxe a turma aí, tá em todas as vertentes, né? Uma coisa peculiar, né? Muitos, embora no começo, né, os alunos começam a interagir ali, com a ovinocultura, eles não têm muitas vezes muito contato prévio, mas depois é uma atividade meio que apaixonante. Eu julgo por causa que muitos dos nossos alunos viram produtores depois. O Matheus, que você visitou lá, tem a oportunidade de estar com ele. Ele foi egresso aqui, né? Egresso daqui. Contemporâneo eles estavam lá na ecoterapia e depois vieram para cá. E outra coisa, o que é bom também, eles têm muito senso crítico, eles veem o que funciona dentro da escola, e como eu falei, nós temos lá o sistema de produção, e muitos deles aplicam com ajustes, né? Mais ou menos aquela mesma filosofia de trabalho, né? O Matheus tem feito isso lá. É verdade. E está indo com bom sucesso, então isso é um negócio interessante. A gente vê muitos alunos passarem pela universidade, né? Vêm aqui, passam no vestibular, cumprem as disciplinas obrigatórias, formam e vão embora. Mas nós temos os alunos como vocês que estão participando dos grupos de estudos. Como é que você vê essa oportunidade de participação do grupo de estudo para a sua formação profissional? Eu vejo que ajuda a amadurecer nesse processo de graduação. Então, eu estou no estágio desde o começo da graduação, eu entrei esse ano, e eu vejo assim que eu estou ficando mais madura, mais entendedora de todo o processo, de toda a cadeia, e eu acredito que quando eu formar, eu vou conseguir retribuir para a sociedade o investimento que está havendo em mim, sabe? Eu mudei para cá, para Piracicaba, e o grupo me acolheu muito. Saí lá de Araxá, de Minas Gerais, vim para cá, e eu encontrei uma família. O Cipoc é uma família para mim, e todo dia eu aprendo alguma coisa. A gente vem, a gente acorda cedo, trabalha bastante, porque trabalhar com ovinos é fofo, é bonitinho, mas é difícil. Tem que estar lá, né? É um animal que demanda muito da gente. Ele, assim, não consegue se virar tão bem sozinho, tem que estar sempre alguém junto, né? Está acompanhando. Sim, e é muito prazeroso, é muito gratificante. Está me ajudando bastante. E eu também convido as pessoas, né, que entrarem na Exalc, que estão aqui também, vir participar do Cipoc, colocar a mão na massa, porque é assim que a gente vai crescer de verdade. Você aí falando dessa oportunidade também, existe um projeto que vocês têm aqui, peculiar também aqui dentro da Exalc, que é uma prática zootécnica, onde os profissionais têm oportunidade. Como é que funciona essa prática? O que é esse programa e como é que ele funciona? Isso dá continuidade àquela ideia que nós conversamos, né, de uma certa carência de técnicos para atender o mercado brasileiro como um todo. Então, uma segunda iniciativa nossa é abrir um curso, chama Prática Profissionalizante. Tá? Periodicamente a gente abre esse curso. Isso pode ser acompanhado nas páginas do Cipoc no Instagram, sempre a gente publica lá, né? Então é uma chance para profissionais já formados na área de ciências agrárias, né? Veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos, que querem aprofundar, né? Fazer uma imersão, vamos chamar assim. Ou até mesmo atualizar, né? Profissionais que já ou não estão atuando na área, ou já passaram por isso aí, na academia. Fazer uma imersão aqui, ficar conosco por 6 meses, né? São 6 meses de duração? 6 meses de duração, acompanhando tudo que a gente faz. Então, aí, no caso da ovinocultura, existe um específico para ovinocultura? O departamento tem várias práticas. Quem interessar para reprodução de bovino de corte, tem prática do professor Roberto, gado de corte, o Flávio e outros, gado leiteiro, a professora Carla e outros, e tem o nosso em produção intensiva de ovinos. Então, se inscreve lá e fica 6 meses conosco, participando de todas as atividades do setor, né, tanto na parte prática de campo, envolvimento nas atividades de pesquisa, reuniões semanais para discussão de assuntos técnicos, né, ligados à ovinocultura,
né? Só que é assim, é importante ficar claro que o profissional precisa se mudar para Piracicaba. Claro, são 6 meses. Né? São 6 meses, né? E ele tem que se bancar, né? É um projeto que ele não tem bolsa. Por enquanto ainda não tem uma possibilidade de... Por enquanto não, ele tem que se bancar e é presencial, tá certo? Porque às vezes quando a gente publica os editais, fica dúvida se pode ser à distância ou não. Não, é aqui, né? É no curral, né? É no curral, é aqui dentro. Então, e nesse caso específico, tem vagas limitadas, né? No caso da ovinocultura, são em média quantas vagas, né? E os editais são abertos semestralmente? Como é que funciona esse calendário? A gente abre a cada 6 meses e tem oportunidade para até 10 pessoas, né? A gente tem um número importante de... E ele tem uma dinâmica, né? Ele não vem aqui passear, né? Ele tem uma dinâmica diária aqui de... Tem rotina diária. Tem que acordar, acorda e vem pro setor, né? E tem os plantões também, né? Os plantões, não só todos na semana, mas tem pelo menos um final de semana inteiro por mês. Fantástico. Né? Então fique atento, você que tem interesse aí na ovinocultura, de aprofundar conhecimentos, né? De ter aqui essa prática, né, zootécnica aqui dentro da Exalc, que você vai ter uma imersão de 6 meses aqui na atividade. Pessoal, nós vamos caminhando aí para o final dessa nossa visita. Mais uma vez, é uma oportunidade de conhecermos mais uma instituição de ensino, mais um importante elo da cadeia produtiva de caprinos e ovinos. Eu queria agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer as meninas aí pela nos acompanharem e dar a oportunidade de conhecermos esse trabalho. E eu sempre peço às pessoas que nos dão a oportunidade de estarmos fazendo a visita que deixem aí uma mensagem aos nossos criadores de ovinos e apreciadores da atividade da ovinocultura. Eu gostaria que o senhor deixasse essa mensagem. A mensagem é de que realmente a gente tem uma oportunidade muito boa, tá certo? De evoluir nessa atividade. A persistência na atividade é importante, mas também, mais do que persistir, é procurar aperfeiçoar o processo, tá certo? Aperfeiçoamento através de conhecimento, para que a gente possa aparar as arestas, né? E fazer realmente a produção dentro da porteira funcionar bem, tá certo? A gente trabalhando bem dentro da porteira, a gente consegue mais oportunidades, né? E destravar, às vezes, coisas que estão limitadas, até mesmo na indústria, de mercado. Então, acreditem na atividade que o potencial é muito bom. E busquem conhecimento, fundamental. Técnica. Da nossa parte, a gente está aqui em Piracicaba, de portas abertas, tá? Eu agradeço a você muito, Luciano, obrigado, porque você tem sido a voz, né, desse conjunto de produtores que muitas vezes fazem um caminho solitário, e você está fazendo esse trabalho que ninguém nunca fez, até onde eu conheço, que é dar voz e vez, como você falou antes aí, né, a esse pessoal, e que esses documentos que você tem produzido sirvam de inspiração para muitos, inicialmente também na parte governamental, para gerar oportunidades, né, e que isso possa se transformar num projeto ainda maior. Você tá de parabéns por tudo isso. Existe muita gente que tem trabalhado individualmente, mas você fez um trabalho, uma ideia maravilhosa, que é tentar agregar toda a situação e mostrar isso para o país inteiro. Vou tentar deixar alguma coisa nesse processo. Então, né? Agradeço muito pela oportunidade. Agradecimento é nosso de estar aqui. Nos incluído aí nessa roda. Ficamos extremamente felizes. Foi uma manhã extremamente prazerosa, né? Porque a gente gosta muito do que faz, né? Sim, sem dúvida. E aí, quando a gente gosta do que faz, a gente fica fácil, né? Amanhã fica curta, né? Prazerosa. Então, você está de parabéns, desejo mais sucesso e nos colocamos à disposição para contribuir. Obrigado, professor. Meninas, para fazer contato aí com o CIPOC, quais são os canais, as mídias, né? Para a gente poder deixar para quem acompanha a expedição, como é que faz contato e para acompanhar esse trabalho do dia a dia. Tem o Instagram nosso, né? Que é o principal meio de divulgação nossa. Qual que é? É @cipoc, Exalc, USP. Ok. Tem posts recorrentes também, um canal informativo e de tudo que está acontecendo ali no setor. Fantástico. As práticas profissionalizantes também, quando tiver aberto para estágio. Só pode mandar um direct mesmo, estágio obrigatório, e a gente está respondendo. Perfeito. Então, para você que está acompanhando, fica aí o link para que você acompanhe, né? Se inscreva lá, né? E acompanhe a página do Instagram aqui do CIPOC para você estar atualizado com as informações aqui da Exalc. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Forte abraço. Nós que agradecemos. Você que acompanha a Expedição Vem Brasil, nos acompanhe no Instagram, no Facebook, para você ver o dia a dia da expedição e os vídeos completos no canal do YouTube. Muita informação para você, produtor, e também para você, apreciador da cadeia produtiva. Nós vamos ficando por aqui, vamos viajar por esse Brasil afora, mostrando o potencial da ovinocaprinocultura brasileira. Forte abraço, até a próxima.